dia para você que tá ligado aqui no SCC SBT, agora 11 horas em ponto, dia 16 de dezembro de 2025. Estamos chegando ao vivo com as principais informações de todo o nosso estado. Imagens ao vivo agora de Florianópolis, a capital, que neste momento já tem muitas nuvens. Hoje pela manhã já algum chuvisco, algumas aberturas de sol também. 25 graus aqui na capital e hoje a gente deve ficar ainda com esse tempo um pouco mais instável. E assim por todas as regiões aqui de Santa Catarina. Mas tem mudança, viu, pessoal? Já já eu vou trazer detalhes na previsão do tempo para vocês. Vamos para Chapecó? Vamos dar uma olhadinha na região oeste. Por lá, pessoal, a gente também tem bastante nuvens. Mas a gente mostra para vocês aí de casa que o sol vai aparecendo, um pouco mais tímido. Mas hoje ele vai aparecer e veio para ficar. Região oeste vai esquentar por aí também. Depois, à noite, eu vou trazer para o pessoal de casa um detalhe que tem a ver, que vai chamar a atenção com relação às temperaturas. Mas eu só vou contar na hora da previsão do tempo. Ah, Maria. Bom dia, Zanotto, tudo bem? Muito bom dia, Marister. Muito bom dia a você que está acompanhando o nosso SCC Meio-Dia. Já fiquei curioso, mas eu tenho uma desconfiança. Tem uma desconfiança? Eu acho que há algo a ver assim com... Não fala, Zanotto. O Zanotto ele não aguenta, ele quer contar as coisas para vocês. Vamos esperar a previsão do tempo com as informações desse estado, que tem de tudo, né, Marister? Vamos ver como está a região norte de Santa Catarina. Alô, Joinville, muito obrigado pela sua companhia, muito bom dia. E Joinville permanece também com o vento, pelo que a gente vê lá na região, que serve para amenizar um pouco as temperaturas, que de momento estão altas, né, Maria? Exatamente, por enquanto tá calor, tem esse abafamento aqui em Santa Catarina, mas essa condição já deve mudar a partir de hoje, viu? A gente vai ter uma queda nas temperaturas, os detalhes em instantes para vocês. Maria, vamos chegar então com os nossos destaques dessa edição de terça-feira. Eu estava conversando agora há pouco com o delegado Alex Bonfim, que é o titular da Delegacia de Homicídios da capital, porque nessa manhã os policiais civis aqui de Santa Catarina foram até Manaus. E a nossa audiência vai recordar de um crime que aconteceu no Campeche, de um homem que foi assassinado e no momento estava com a criança, o filho de 1 ano e 8 meses, no colo. Isso aconteceu no dia 9 de outubro desse ano e a polícia descobriu que o sujeito que morreu aqui em Florianópolis havia escapado de uma tentativa de homicídio também no mês de julho desse ano, lá em Manaus. Ou seja, veio aqui, Maria, para tentar se esconder dos criminosos de lá que procuravam ele. Mas não deu certo, ele foi assassinado e o pessoal que veio até Santa Catarina para cometer esse crime com tamanha frieza, atirando em um homem com uma criança no colo, foram presos hoje em Manaus. Daqui a pouco a gente traz todas as atualizações desse caso. E tem novidade no caso do acidente com um Porsche em Balneário Camboriú, que vitimou uma empresária da cidade. O destaque é de Cris Pinheiro. Motorista que teria provocado esse acidente na madrugada de domingo passou ontem por audiência de custódia, pagou a fiança de R$30 mil e recebeu aí liberdade provisória. As informações daqui a pouquinho, aqui no SCC Meio-Dia. E ainda no norte da ilha, os moradores convivem com mais uma temporada e um problema que volta sempre nessa época, no verão, se agrava. Os ônibus e vans de turismo estacionados de forma irregular naquelas ruas estreitas e de grande circulação. Uma situação que coloca em risco crianças, moradores, até mesmo os turistas. E ainda esse detalhe, né? Alguns ônibus estão estacionando, Maristério, em frente a creches e a escolas da região, levando o questionamento e a fiscalização. Onde pode, onde não pode? Como fica essa questão das regras aos ônibus de turismo na capital? O SCC Meio-Dia está só começando, fique com a gente, estamos no ar. Maria Esther, você viu quem voltou hoje? O vento sul soprando forte, já com prejuízo ali em São José, né? Voltou com tudo, né, Zanotto? Derrubou o suporte de um semáforo na manhã de hoje na Avenida Acione Souza Filho, na beira-mar de São José. É bem próximo ali ao Centro Integrado de Atendimento às Pessoas da Terceira Idade, onde nós tivemos então o vento sul derrubando esse semáforo, como a gente pode acompanhar na imagem, né? Que o meu amigo Júnior lá da Praia Comprida me enviou agora há pouco. O pessoal que faz a manutenção já esteve no local, só que eles não conseguiram repor de forma imediata esse equipamento. Então fica a nossa orientação, alerta, quem nos acompanha e vai passar pela beira-mar de São José,
que o trânsito, no momento, segue normal, já foi liberado, mas não há ainda o semáforo. E fica justamente essa atenção ao pedestre, né, que faz a travessia ali na região da beira-mar de São José. Preciso ficar atento, a Guarda Municipal está no local, mas de momento fica ainda sem esse equipamento, sem o semáforo. Agora, para ver, né, Maria? Vem uma rajadinha um pouco mais forte, né? Placas de publicidade, árvores um pouco mais antigas, né? Acabam caindo e até mesmo o semáforo caiu hoje pela manhã, mas sem feridos, somente o dano material. Exatamente, Zanotto. Lembrando que já tem a previsão do tempo com mudanças nas temperaturas. Vamos agora atualizar as informações, né, Maria, do caso que a gente acompanha aqui em Santa Catarina, daquele grave acidente que resultou na morte de uma empresária. A motorista, que foi flagrada no momento, fez o teste do bafômetro, chegou a ser encaminhada à delegacia de polícia onde estava no flagrante, mas conseguiu a audiência de custódia, pagar uma fiança, prestou depoimento e segue respondendo a esse homicídio culposo, porque ela consumiu bebida alcoólica, mas em liberdade, com algumas restrições. Nós vamos ao vivo com a Cris, que traz mais atualizações desse caso. Cris Pinheiro, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto, Maria, todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Isso, Zanotto, a motorista havia sido presa, né, por dirigir sob efeito de álcool. Ela havia sido, inclusive, autuada pela Polícia Civil por homicídio culposo, por dirigir sob efeito de álcool. A mulher de 57 anos já estava, inclusive, no presídio regional do Vale do Itajaí, que fica no bairro Canhanduba, em Itajaí. Mas ontem à tarde aconteceu a audiência de custódia e ela pagou cerca de R$30 mil, um pouco mais de R$30.300, e foi concedida aí a liberdade provisória a esta mulher. Ela vai aguardar o julgamento em liberdade, mas, como você falou, deve seguir algumas medidas impostas pela Justiça, como ela está proibida de alterar o seu endereço, o telefone, sem comunicar à Justiça, de se ausentar da comarca onde reside, sem autorização prévia pelo período superior a 7 dias. Claro, não pode se envolver em novas infrações penais, proibida de frequentar também bares e estabelecimentos, exceto se ela estiver trabalhando. Teve, claro, a CNH suspensa, a Carteira Nacional de Habilitação. Recolhimento domiciliar, ela deve permanecer em casa das 10 horas da noite até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Em caso de descumprimento de qualquer uma dessas medidas, claro, pode ser decretada a prisão preventiva dessa mulher de 57 anos. A gente não conseguiu informações, contato com a defesa dessa mulher e também, por enquanto, Zanotto, não consegui informações sobre o velório e o sepultamento da Aline. Assim que a gente conseguir mais informações, a gente passa aqui ou também pelo portal SCC10. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações direto aqui de Balneário Camboriú. Volto contigo. Cris, eu acho que a mensagem que fica, né, dessa situação toda, porque amigas, né? Tanto a mulher que estava na carona como que estava conduzindo, saíram de uma festa, até a informação que era uma confraternização de fim de ano, algo normal para essa época, mas é bom a gente falar sempre sobre essa droga lícita que é o álcool. E pessoas que podem ter uma vida sem nenhum histórico policial, basta consumir bebida alcoólica e assumir o risco na direção de um veículo para a vida se transformar. Para você responder por homicídio culposo, onde a vítima, nesse caso, amiga, uma relação próxima, que as duas estariam consumindo bebida alcoólica, saem de madrugada com o carro, dirigindo e se envolvem num acidente como esse. Então fica esse alerta, né, gente, para as pessoas que insistem em consumir bebida alcoólica e assumir a direção no veículo, veja só o que pode acontecer com você, com a sua vida ou com pessoas que estão muito próximas de ti, né? Então, a orientação sempre também é para evitar ao máximo. Mas é perto de casa, mas eu bebi um pouquinho. Não faça isso. Não se exponha a esse risco desnecessário. E os nossos sentimentos, né, os familiares e amigos dessa jovem empresária que perdeu a sua vida dessa maneira trágica. Vamos com mais informações? Vamos atualizar a investigação no sul do estado feita pela Polícia Civil sobre o caso de uma mulher que foi encontrada morta em uma casa de passagem. A informação ao vivo chegando com ela, vamos lá com a participação da Manu, trazendo mais detalhes para a gente sobre esse trabalho da polícia, a investigação e agora a prisão. Vamos saber o que disse a polícia, né, ao final desse inquérito. Onde está a nossa querida Manu? Deixa eu ver se ela já está pronta, posicionada.
Ainda não? Ainda não? Cadê a Manu? Onde está você, Manuela Justino? Daqui a pouco ela vem, então. Daqui a pouco ela vem com essa informação de todo o trabalho que foi feito ao longo dessa investigação policial com a nossa Manu, sempre atualizando as informações do sul do estado. Nós seguimos aqui com o nosso SCC Meio-Dia. Agora sim, já estou vendo aqui na nossa tela. Está me ouvindo também, Manu? Ainda não. Deixa eu ver se a Justino está me ouvindo pela expressão dela, que ela está olhando no celular. Ainda não. Emanuela, Justino, aqui Henrique Zanotto. Agora sim? Oi? Sim, agora sim. Muito bem, é isso. Vamos testar ao vivo. Ela está me ouvindo e pode chegar agora com as informações. Então, né, Manu? É desse inquérito, investigação feita pela polícia após uma mulher ter sido encontrada morta. E agora, os responsáveis foram localizados? Emanuela Justino, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para quem nos assiste. Bom, a novidade desse caso, tá? Esse caso aconteceu em agosto desse ano, é que a polícia descartou a possibilidade de homicídio. Por quê? Desde quando aconteceu esse caso, essa mulher de 33 anos foi encontrada morta em uma casa de passagem de Araranguá. E até no primeiro momento tinham sido encontrados, né, segundo aí as investigações, alguns indícios que levariam à suspeita de homicídio, de uma segunda ou terceira pessoa que teria participado aí desse possível crime, mas esse inquérito foi concluído e, segundo a polícia, não foi homicídio, foi uma morte acidental nessa casa de passagem, porque de lá para cá a polícia vinha investigando, inclusive a polícia científica também, que identificou substâncias de cocaína e abuso de álcool, né, álcool em excesso no corpo dessa mulher, porque levantou suspeita até mesmo ali das pessoas que estavam no local, funcionários, então foi um caso realmente que acabou chamando a atenção. A gente tem uma fala do delegado responsável por essa investigação passando mais detalhes, olha só. Alguns elementos que apontavam a possibilidade de ter sido vítima de homicídio. Contudo, as diligências que realizamos demonstraram que se tratou de uma morte acidental, já que a vítima havia feito consumo excessivo de álcool e também de cocaína no dia anterior. O trabalho de investigação, então, concluindo, afasta qualquer possibilidade de morte decorrente de uma terceira pessoa, de uma segunda ou terceira pessoa. Então, essa é a novidade, né, nesse caso, então, que a polícia concluiu esse inquérito como morte acidental, porque ela teria sido encontrada morta ali no quarto. Os funcionários sempre chamam ali o pessoal fazer as atividades e aí ela não teria respondido, aí foi constatado a morte. Então, a polícia vinha investigando, enfim, coletando informações e depoimentos e também, é claro, né, o trabalho da polícia científica que acabou identificando aí essas substâncias, porque ela teria ingerido a droga e também o álcool e logo depois teve um mal súbito. Então, foi essa a conclusão da polícia desse caso que aconteceu aqui no sul do estado, em Araranguá. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Emanuela, pelas suas primeiras informações da região sul. Daqui a pouco ela volta com outra participação. Maria Esther. Seja qual for o curso que você quiser fazer, a Unicesumar é a escolha certa para você começar agora. São mais de 110 cursos de graduação para você escolher e estudar do seu jeito. Na EAD, com aulas online ou no semipresencial, com encontros presenciais toda semana em um polo pertinho de você. Já são mais de 1.300 polos pelo Brasil, com uma estrutura completa para te dar todo o suporte que você precisa. E ainda tem o app exclusivo da Unicesumar com internet gratuita para você estudar de onde estiver sem gastar os seus dados. Tudo isso em uma universidade com nota máxima no MEC, garantindo o peso do seu diploma. Então, não perde tempo, aponta a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e faça a sua matrícula agora mesmo. Unicesumar, o seu futuro atualizado com sucesso. Vamos fazer uma pausa por aqui, agora 11 horas e 14 minutos. A seguir, é preso o homem que matou uma pessoa com uma criança no colo no bairro Campeche. O Jean Ferreira vai trazer pra gente o detalhe daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Jean, conta pra gente. Exatamente, Maria. Nós noticiamos esse caso em dezembro. O fato aconteceu no dia 9, ou melhor, em outubro, no dia 9 de outubro aqui na capital, no bairro Campeche, quando o homem foi executado com um bebê de colo, menos de 2 anos de idade, aqui em Florianópolis, no sul da ilha. Hoje, 3 mandados de prisão
foram decretados, foram expedidos. 3 pessoas foram presas envolvidas nesse crime que tem relação com uma facção criminosa. Em instantes, nós trazemos todos os detalhes aqui no SCC Meio Dia. Estamos de volta com o nosso SCC Meio Dia. Vamos a Lages para falar de educação, Maristela. Educação. Em Lages, a Prefeitura anunciou a retomada de uma obra aguardada há anos pela comunidade. É do Centro de Educação Infantil Santa Helena, que estava paralisado, olha só, há 7 anos, Anoto. Aí é o período já da criança ter concluído o ensino Exatamente. infantil. Já está lá no 2º ou 3º ano já, né? Exatamente. O investimento chega a quase 3 milhões de reais. Vamos com a Shane Marcon, que acompanha e atualiza para a gente essa situação, porque finalmente, né, a Shane está no local dessa obra tão aguardada e para saber as vagas agora, como fica, né, para a educação infantil do município de Lages. Shane, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia para você, para a Maristere e para todos que estão com a gente aqui no SCC Meio Dia. Pois é, essa importante obra, né, aguardada há muitos anos pela comunidade aqui do bairro Santa Helena, é a creche, né, o Centro de Educação Infantil Santa Helena, onde a gente está. A obra aqui começou em 2016 e olha o estado que está, né, há 7 anos abandonada aqui. Ela foi paralisada em 2018, ela começou em 2016 e foi paralisada em 2018. E aí a situação é essa que a gente está mostrando aqui para vocês, ó. Ela está 40% concluída somente, né, mas com todos esses anos aí ficou paralisada, aí a situação é essa, né? É o mato tomando conta, né? A estrutura também já está um pouco prejudicada, o que já foi feito. E aí, inclusive, a gente já mostrou aqui no SCC Meio Dia em outras ocasiões essa obra, até animais estavam aqui, as vaquinhas que são de um proprietário, de um morador aqui do bairro, inclusive elas entram aqui porque o local, inclusive, não era cercado aqui na frente, e aí as vaquinhas entram aqui, e aí olha o estado que fica aqui a situação, então, desse prédio da creche aqui do Santa Helena. Como eu falei, então, a obra começou em 2016, foi paralisada em 2018. O projeto aqui é uma área total de 1.324 metros quadrados, com 10 salas de aula, sala de informática e biblioteca, os sanitários também infantis, os sanitários adaptados também para pessoas com deficiência, além de playground e área de lazer. Após a conclusão da obra, ela terá capacidade para atender até 376 crianças em 2 turnos ou 188 em período integral, ampliando aí de forma significativa, então, as vagas para as creches, né, para a educação infantil aqui no município. E aí, na semana passada, a Prefeitura de Lages, então, anunciou a retomada das obras com recursos do FNDE e também, em contrapartida, com recursos da Prefeitura. Eu conversei com o secretário de Educação, o Dr. Christian Oliveira, professor, e ele falou, então, sobre a retomada dessas obras, da obra aqui da creche do Santa Helena, da Centro de Educação Infantil Santa Helena. Vamos ouvir o que ele disse. Então, nós estamos retomando, então, a obra do CEIM Santa Helena, que é um investimento aí que vai se dar na casa de mais de 3 milhões, um investimento com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mas também com uma contrapartida de quase 700 mil reais do poder municipal. No caso do CEIM Santa Helena, está em licitação e muito em breve nós vamos conhecer a empresa com previsão de início dessas obras no mês de março. Previsão deste CEIM em especial, que é o CEIM do Santa Helena, são 12 meses, considerando que essa obra ela está paralisada com 40% já da sua execução. Então, o tempo será um pouco menor, porque já temos 40% da obra em andamento. Então, 40%, né, da obra apenas está feita, mas a gente está vendo aí a questão, então, de como que está a situação aqui. Para vocês verem, como eu falei, né, os animais, as vaquinhas aqui que são do pessoal que mora aqui no entorno, elas vêm aqui para o terreno e aí também ficam por aqui, mas a previsão, então, segundo o secretário de Educação, é que agora, então, seja escolhida a empresa que vai retomar as obras por aqui. Em março, devem iniciar as obras e aí tem previsão de 1 ano para elas ficarem prontas. São mais de 300 vagas só nesse CEIM, mas a Prefeitura anunciou também a conclusão e o início das obras de outras 4 unidades de centros de educação infantil aqui na cidade, para aumentar, então, essa oferta de vagas para cerca de 1.000 novas vagas para a educação infantil no município. Em 2 unidades, as obras já vão iniciar na semana que vem, e aí as outras 3, né, a previsão é de que comecem, então, em 2026, como exemplo aqui do CEIM Santa Helena. Eu volto com vocês aí no estúdio.
É isso então, né, Chayna? A Prefeitura pretende abrir 1.000 vagas, né, no Centro de Educação Infantil de Lages e cerca de 300 nessa unidade que está abandonada há 7 anos, onde o serviço de roçagem, pelo que a gente acompanha ao vivo na imagem do colega Márcio Ramos, é feito pela vaquinha, né? É ela que está cuidando. Esse mato só não está maior por causa dela, que está ali, né? É isso, gente. Tá? Olha a situação da escola, hein? Obra que está paralisada há 7 anos e agora a Chayna trouxe boas notícias, então, também para a educação de Lages. Obrigada, viu, Chayna? Ô, Chayna, como é que tá o tempo por aí? Eu vi que você não tá de casaco. Amanhã vai esfriar aí na serra, hein? Você tá sabendo, Chayna? Ô Maria, eu estava vendo já na previsão, inclusive, você vai falar também, né, daqui a pouco aí no SCC Meio-Dia, que tem uma previsão até de uma expectativa que pode até dar uma geada aqui na Serra Catarinense, nos pontos mais altos, né, lá em São Joaquim. Se a temperatura cair mesmo, eu acredito que vai estar essa geada aí em pleno dezembro, né. Mas agora está um pouco abafado aqui, eu vou olhar aqui no meu celular qual é a temperatura nesse momento aqui em Lages. Aqui está fazendo agora 21 graus, não está tão quente como ontem. Ontem a gente chegou a 31 graus aqui em Lages, estava muito abafado, aí deu uma chuva, né? Inclusive, à noite, a programação do Natal Felicidade lá no centro da cidade teve que ser cancelado, parte, né, das apresentações, só apenas uma apresentação foi feita depois que a chuva parou, mas choveu, né, bastante, não chegou a causar nenhum prejuízo, mas deu uma chuvinha para refrescar o calor, porque a temperatura ontem chegou a 31 graus e agora a gente está com uma temperatura mais amena, 21 graus nesse momento, mas está um pouquinho ainda abafado, deu uma garoinha mais cedo aqui e agora está nublado assim, com esse tempo um pouquinho mais abafado. Muito bem, Chayna, obrigada pelas informações da Serra Catarinense. Já tem a previsão do tempo e a previsão de geada, chance de geada para nossa Serra Catarinense. Mas estamos no verão, Maristério. Então, que assunto é esse de falta geada? 5 dias para começar oficialmente o verão. Aí o pessoal vai falar, a Maria tá mentindo, né? Isso, de onde que ela tirou isso? Gente, vai ter, viu? Porque a gente está com uma chegada de uma massa de ar seco aqui no nosso estado, tem esse sistema de baixa pressão e aí vocês já sabem que a gente pode ter essa geada, infelizmente. Mas nas áreas mais altas, né? É frio de manhã, depois vai dar uma amenizada também. Zanotto, ainda hoje aqui no meio-dia, a gente vai falar que no norte da ilha, moradores convivem há anos com um problema que se agrava a cada verão. Isso aqui, ó, quem vai para lá já viu, né? Ônibus, vans de turismo que ficam estacionados de forma irregular em ruas estreitas, ruas de grande circulação, que o pessoal vai estacionando para ir para a praia, por ali. E aí coloca em risco até crianças que frequentam as creches, as escolas da região, os moradores, os próprios turistas também que circulam por ali. E aí levanta questionamento sobre fiscalização. Será que isso pode? Isso é permitido? Bom, nós fomos atrás e em instantes a gente vai trazer uma reportagem completa para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Daqui a pouco, na reportagem do Thiago, a gente traz todos esses detalhes. Agora, deixa eu lembrar daquele caso que aconteceu esse ano aqui em Florianópolis, em outubro, né, no dia 9, de um homem envolvido com o tráfico de drogas, com a organização criminosa que atua principalmente na região nordeste do país. E lá mesmo, em julho, ele sofreu um atentado. Só não morreu porque estava num carro blindado. O que acontece? Para se esconder desses rivais do crime, ele vem para Santa Catarina. Mas o pessoal lá de Manaus descobre o endereço onde ele estava e armam a emboscada para cometer uma execução. Agora, o que mais chama a atenção nessa disputa pelos pontos de tráfico de venda de drogas é a maneira que esse crime foi praticado aqui em Florianópolis, porque o sujeito estava com um filho, uma criança de menos de 2 anos no colo, e o atirador vai até o local onde ele está e, sem piedade nenhuma, começa a disparar com a criança ainda no colo. Essa imagem que marcou o mês de outubro aqui em Florianópolis, dessa execução, e a polícia de Santa Catarina começou a levantar as informações. O Jean Ferreira vai chegar com mais detalhes, mas logo após esse crime, o sujeito que executou e outros envolvidos nessa organização criminosa embarcaram aqui da capital catarinense já para Manaus. Ô Jean, a polícia descobre então que eles vêm para cá com esse objetivo, de matar esse sujeito que escapou da morte em julho e não conseguiu escapar agora em outubro desse ano aqui na capital. E hoje com prisões acontecendo envolvendo essa integração da Polícia Civil de Santa Catarina com os policiais lá de Manaus, né, Jean? Muito bom dia, informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto, bom dia para você que acompanha o SCC Meio-Dia. Exatamente, foi quando Alexandre Araújo Brandão, de 37 anos, conhecido aí na organização criminosa como Churuca,
veio para Santa Catarina justamente, como você trouxe aí, Zanotto, para visitar a irmã e também fugir ali, né, dessa perseguição que estava acontecendo já na facção criminosa. Inclusive, o mandante desse crime, dessa execução aqui na capital, também era da mesma organização e justamente como você também trouxe aí, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também o delegado responsável pelo caso falando sobre isso, foi por uma disputa de território em Manaus, onde a organização criminosa atuava. O Churuca, né, esse criminoso estava aqui em Santa Catarina visitando a irmã, como eu falei, no bairro Campeche. E no dia 19 de outubro aconteceu esse fato, esse crime, quando ele estava ali dentro da propriedade da irmã, num apartamento, andando pelos corredores com o filho de apenas 1 ano e 8 meses. Nas imagens aí que você vê na tela, é possível ver toda a ação do criminoso, né, desse executor, desse assassino que entra no local, procura onde está essa vítima, né, o Churuca, e ali acaba encontrando e disparando cerca de 10 tiros contra ele e também contra o bebê, depois que ele já estava caído ali no chão. Pois bem, depois de tudo isso, a Polícia Civil começou essa investigação juntamente com a Polícia Civil de Manaus, lá no Amazonas, justamente porque os envolvidos, levantados como 4 envolvidos, são do Amazonas. Então, depois desse crime aqui, eles voltam para lá, o mandante vai para o Rio de Janeiro para tentar se esconder, né, ficar meio apaisando ali nesse tempo, mas hoje a casa caiu aí para 3 deles pelo menos. O mandante ainda está foragido, mas 3 deles foram alvos aí de prisão lá no estado do Amazonas hoje, nessa manhã, na Operação Orion. Quem traz mais informações agora é o delegado responsável pelo caso que falou com a nossa equipe. Foi preso o braço direito, o executor do crime e a pessoa que morava em Florianópolis, que alugou a kitnet e viabilizou toda a ação. O mandante, o autor, ele ainda continua foragido. Ele já está devidamente identificado, a gente já tem, inclusive, qual foi a conduta dessa pessoa, junto com os demais, mas ele não reside mais no estado do Amazonas. Então, ele é considerado foragido, mas as diligências vão continuar para que a gente possa efetivamente detê-lo. Felizmente, essa criança sobreviveu, um inocente que não tem absolutamente nada a ver, digamos, com os eventuais condutas ilegais cometidas pelo pai ou pelo autor e que foi realmente alvejado de forma consciente e voluntária pelo criminoso, pelo executor, que viu, né, o pai segurando essa criança, alvejou o pai e mesmo o pai caído com a criança continuou atirando. Então, infelizmente, ele mesmo ciente, continuou praticando o crime, vai ser responsabilizado pela tentativa de homicídio dessa criança também, mas, felizmente, a criança sobreviveu e acreditamos que está muito bem. É isso, Alexandre já tinha um longo histórico criminal, uma ficha criminal, era integrante, como eu disse, de uma facção criminosa, o Comando Vermelho, que atuava não só no Amazonas, mas também no Rio de Janeiro e aqui em Santa Catarina. Foi uma disputa de território, segundo a polícia, e ele já tinha essas passagens aí, cerca de 12 processos pela polícia, incluindo tráfico de drogas, homicídio também e outras práticas ilegais. Inclusive, já tinha sido preso em flagrante, viu, Zanotto? Aqui em Santa Catarina, em 2024, estava em liberdade nesse momento. Já também havia sido alvo de outras tentativas de assassinato lá em Manaus, quando ele foi alvejado dentro do carro com mais de 50 disparos, sobreviveu e acabou morrendo aqui, executado em Santa Catarina, agora, como a gente trouxe, no dia 9 de outubro. Felizmente, como o delegado trouxe já na Sonora, uma boa notícia é que o filho, de apenas 1 ano e 8 meses, esse inocente, sobreviveu, foi levado em estado grave para o hospital aqui na capital, mas agora está bem, está estável. Então essa é uma boa notícia. A investigação continua, porque, como eu disse antes, o mandante, né, esse parceiro da organização criminosa do Churuca ainda está foragido. A polícia não encontrou, mas as diligências continuam aí na busca desse 4º suspeito e esses 3 agora com prisões preventivas. A investigação também continua para que essas prisões sejam convertidas também para efetivas, né? Não mais temporárias essas prisões. A gente volta
para o estúdio. Por enquanto são essas informações. A gente continua acompanhando esse caso aqui, tanto em Santa Catarina como também lá em Manaus, lá no Amazonas, viu, Zanotto? Muito obrigado, Jean Ferreira, o que mostra, com essa investigação, mais uma vez, a integração, da Polícia Civil do nosso estado com todo o país, como aconteceu a prisão em Manaus. E desses 4, Jean, então falta um mandante. O executor foi preso, o sujeito que já estava aqui em Florianópolis, que passou as informações, também foi preso, e o terceiro envolvido seria justamente um braço direito do mentor do crime, uma pessoa de confiança que veio aqui para praticar esse assassinato e depois retornou a Manaus, onde foi preso agora. Seguimos com mais informações, Maristela? É isso mesmo, Zanotto. Eu quero falar com você em casa que pensa, chegou a hora de trocar o sofá. 13º caiu e agora você está em casa, decidiu trocar um sofá. Aí chega o sofá novo e você se pergunta, o que eu vou fazer com o velho que tinha aqui em casa? Bom, em Joinville tem pontos para descarte de móveis grandes. Sabe, o sofá, uma cama antiga, um sofá-cama, geladeira também, eletrodomésticos. Agora, quem vai mostrar pra gente é o Luiz Felipe todos esses detalhes. Ô Luiz, eu falei de eletrodoméstico, entra também ou aí é só para móvel exatamente? Conta todos os detalhes. Excelente pergunta, dona Maria Esther. Olha só, o Diogo ontem mandou mensagem, falou assim, Luiz, comprei um sofá novo. Aí eu falei, sério, Diogo, comprou um sofá novo? Eu falei, Diogo, joga na rua. Pode ou não pode, Diogo? Não pode jogar na rua. Tá, então, aí Joinville criou um local. Aí nesse local que a gente está hoje, pode jogar, é isso? Então tá, ó, Rua São Brás, 184, aqui no bairro Vila Nova. Vai, meu querido Diogo, vamos responder para Maria Esther se pode ou não pode jogar, por exemplo, geladeira, pode jogar fogão, micro-ondas. Você vai chegar aqui com as tuas coisas nesse local que fica na Rua São Brás, 184, no bairro Vila Nova. Estamos entrando aqui. Nós estamos chegando aqui para mostrar para vocês que estão vendo aqui no SCC Meio-Dia. O Diogo, por exemplo, comprou um sofá. Olha lá, tá escrito lá, Diogo, ó. Ponto de entrega voluntária para os resíduos volumosos. Móveis, em geral, pode. Sofás, o Diogo pode, Maria. O Diogo pode colocar o sofá dele. Colchões e camas, pode também. Traz aqui, deixa aqui dentro. Armários e prateleiras, pode também. Ó, por enquanto tá vazio, porque tá recém colocado, tá com cheirinho de novo. Além de tudo, ó lá, sempre que possível, os itens devem ser desmontados antes de serem descartados. Então o Diogo vai trazer hoje, né, Diogo? Vai trazer hoje, vai desmontar o sofá dele. Vamos responder a pergunta da Maria Esther, então, meu querido Diogo Klein, ali, ó. Descarte aqui os resíduos volumosos. Permitido: móveis, sofás, colchões, camas, armários e prateleiras. Proibido. Vai, mostra o vermelho. Eletrodomésticos. Então, Maria, geladeira não pode. Eletrônicos, aquele celular velho, também não pode. Poda e jardinagem, resíduo reciclável, lâmpada, resíduo de construção civil, pneus. Isso aqui é muito interessante, ó. Resíduo de construção civil. Tu está fazendo aquela obra, né, Maria Esther? Sobrou o dinheiro do Diogo no 13º, trocou o sofá dele, mas ele também resolveu o quê? Eu vou quebrar aquela parede, porque o Diogo gosta de quebrar a parede na casa dele. Aí sobrou os brocos de concreto. Vai jogar os brocos fora, Diogo? Vai, mas não aqui, porque aqui, ó, bloco de concreto, resíduo de construção civil, não pode. Além aqui do bairro Vila Nova, tem também na rua Albano Schmidt, no bairro Comasa, você pode levar o seu resíduo. Reforçando, Rua São Brás, 184. Tá chegando o final de ano, vai viajar, vai deixar na frente de casa? Não deixa, minha amiga e meu amigo, não deixa, ó. Vem aqui na Rua São Brás, 184, deixa aqui o seu sofá, sua cama, sua prateleira. Vamos ajudar o meio ambiente também, né? Volto contigo, Maria Esther. Bom, Luiz, é uma dúvida, parece simples, mas quando a gente está passando por isso em casa, eu agora recentemente fiz a reforma e muitas vezes eu pensava, será que isso eu posso jogar no lixo? Onde é que eu faço esse descarte? A sorte é que aqui em Floripa eu moro muito perto da Concap, então ficava muito fácil para eu acabar levando também. E olha, tem coisas que são permitidas e coisas que não são permitidas. Inclusive lâmpada, que está aqui, ó, que está falando que aqui nesse local em Joinville é proibido, existe um descarte correto para a lâmpada, porque ela tem lâmpadas mais antigas, aquelas fluorescentes, elas têm algumas químicas, substâncias que é perigoso a gente jogar nesse lixo comum também. Muito obrigada, Luiz. Um assunto curioso, importante para a gente trazer aqui para o pessoal de casa. Vamos seguir por aqui, agora 11h38. No norte da ilha, os moradores convivem há anos com um problema que se agrava a cada verão. Todo ano é a mesma coisa, gente. Ônibus, vans de turismo que ficam estacionados, muitas vezes de forma irregular, em ruas estreitas, de grande circulação, onde passa turista, passa criança, passa morador.
aí a situação coloca em risco as crianças que frequentam as creches, as escolas, os professores também. E aí levanta questionamento sobre fiscalização, sobre sinalização, cumprimento das regras do turismo aqui na capital. Então, daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes em uma reportagem para vocês aí de casa. Vamos seguir por aqui? A chuva torrencial registrada no litoral norte mais uma vez provocou transtorno em Porto Belo. A Defesa Civil se reuniu hoje de manhã para traçar ações. E a Cris Pinheiro está chegando aqui com os detalhes, porque a gente tem que ter uma forma de se prevenir. Porque, infelizmente, aqui no nosso estado, não é diferente aí na cidade de Porto Belo, né, Cris? A gente sempre tem essa chuva, essa água que sobe muito rápido, e aí precisa de ações de prevenção também. Conta os detalhes para a gente, Cris. Oi, Maria, bom dia para você. Então, essa chuva forte, torrencial, aconteceu ontem, começou após as 10 horas da noite, chuva com bastante vento, viu, Maria? Inclusive em Itajaí, aqui em Balneário Camboriú, onde nós estamos. Mas, de fato, como você falou, aqui no litoral norte, a cidade que mais sofreu transtornos, a gente tem imagens aí para mostrar para vocês, foi Porto Belo e principalmente a Avenida Governador Celso Ramos, que é a principal avenida de Porto Belo. É aquela avenida que a gente entra, né? Entra pela BR-101, corta toda a cidade até subir o Morro de Bombinhas. Olha, de acordo com a Defesa Civil, choveu em 1 hora cerca de 55 milímetros. A chuva novamente coincidiu com a maré alta, que segundo a Defesa Civil, acabou alagando aí a Avenida Governador Celso Ramos, que, como eu falei, é a principal do centro. Houve também registros de alagamentos no bairro Vila Nova, também na avenida, quando a água chegou a invadir alguns comércios que ficam bem às margens ali da avenida. Alguns, inclusive, que eu conheço bem, sabe, Maria? A água, de acordo com a Defesa Civil, baixou rápido, mas hoje pela manhã, como você falou, as equipes da Defesa Civil se reuniram para traçar algumas metas, né, algumas ações para hoje. Já estão, inclusive, nas ruas, realizando a limpeza da tubulação na avenida, onde foi registrado esse maior alagamento. A equipe inicia hoje também, gente, limpeza de rios e valas, que já estava programada, inclusive, por conta da temporada de verão. E na última semana, a Defesa Civil informou que já havia feito a limpeza das bocas de lobo em locais onde já havia, e a gente mostrou aqui, registrado também alagamentos na semana anterior, quando teve aquela chuva da semana passada. Segundo a Defesa Civil, resolveu um pouco, mas realmente a chuva de ontem foi muito tensa, torrencial e um pouco curto espaço de tempo. Não houve, por sorte, ocorrências graves, feridos ou desalojados. Foram, como eu falei, 55 milímetros de chuva em 1 hora. Agora, para você, só para reforçar, urgência e emergência, antes, durante e após essa chuvarada, você deve acionar a Defesa Civil sempre pelo 199 ou 193. Volto com você, Maria. Muito obrigada, Cris, pelas informações direto do Litoral Norte. Já já a gente volta aí com outras notícias. Agora, eu vou me juntar aqui ao Zanotto. Zanotto, eu sei que você mora no sul da ilha, mas você frequenta o norte da ilha também. Já aconteceu de você ir para lá e encontrar aqueles ônibus gigantes de turismo no meio da rua, às vezes com dificuldade, para passar 2 carros fica praticamente impossível. Na calçada também o negócio fica difícil. Já aconteceu? E como, Maria Esther, principalmente nessa época do ano, né? Que nós estamos, inclusive, com aquela restrição, é bom lembrar que começou ontem aqui na capital, da SC 401, só que essa restrição, Maria, ela não vale para os ônibus, ela vale para os veículos acima de 23 toneladas. E eu estive ontem com o nosso Ari Alencar nesse local e vimos que ontem, no primeiro dia, faltava muita orientação, muita informação. Hoje o Ari mostrou que tem essa placa. Agora o detalhe é o seguinte, a placa lhe mostra 23 toneladas, mas ela também traz uma informação equivocada do horário, Manistério, porque o horário marcando ali da restrição, 7 da manhã até as 11, mudou. Esse horário da restrição agora é das 9 horas da manhã até a 1 hora da tarde para os veículos acima de 23 toneladas, que não podem circular nesse trecho específico da SC 401. Quando chega no acesso ao bairro João Paulo, quem está conduzindo um veículo de transporte acima de 23 toneladas precisa pegar um desvio pelo bairro, justamente para evitar esse congestionamento. Agora, essa regra, como nós vimos,
ela vale para os veículos desse peso. Os ônibus não chegam a 23 toneladas, então eles podem circular a qualquer horário sem restrição. Mas aí vem esse problema que você levantou. Passou pela 401, tudo certo. Mas chegou lá em Canasvieiras, chegou nos Ingleses, e agora? Vai estacionar aonde? O que pode e o que não pode? É o que a gente vai ver na reportagem do Tiaguinho. Pode rodar. Para essa temporada, Florianópolis espera receber 3 milhões de turistas, muitos deles de fora do país. As praias do norte da ilha são as mais procuradas, entre elas Canasvieiras e Ingleses. Porém, justamente nessa época, moradores enfrentam um problema que gera transtorno diário: o estacionamento irregular dos ônibus de turismo. Existe um decreto 28722 da Prefeitura, que foi criado em novembro, proibindo o estacionamento de ônibus em qualquer local. Até porque em Canasvieiras, como citado, são ruas estreitas que atrapalham o fluxo dos trânsitos. A Lei Municipal 10.194 de 2017, em seu artigo 5º, proíbe o estacionamento de veículos de turismo nas vias públicas, praças e outros locais não delimitados pelo Poder Executivo do município, cujo descumprimento ensejará sanções previstas na legislação em vigor. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 28722, que trata sobre os selos de identificação de veículos de turismo. Hoje existe o selo de turismo, onde a gente vai ter o controle maior sobre todos os ônibus que entram na cidade. E nesse selo eles já são orientados, onde tem um ponto de descarte de dejetos e o estacionamento conveniado para que eles possam estacionar. De acordo com o decreto, os valores são os seguintes: ônibus, R$ 225 por visita, R$ 105 por pernoite. Micro-ônibus, R$ 135 por visita ou R$ 75 por pernoite. E vans, R$ 105 por visita e R$ 45 pernoite. Mas o que vemos são ainda muitos ônibus sem o selo obrigatório. Nós estamos aqui na rua Milton Leite da Costa, em Canasvieiras, uma das ruas muito utilizadas para o estacionamento dos ônibus de turismo. Aqui a gente está vendo um dos problemas que acarretam esse estacionamento irregular nas vias. Aquele ônibus ali, por exemplo, atrapalha a chegada do ônibus do transporte coletivo do município. Aqui uma parada de ônibus e a dificuldade que se tem de um ônibus poder parar aqui para embarque e desembarque de passageiros. Para cá, Irionto, vamos mostrar, ó, mais ônibus utilizando a via pública, como é proibido já no artigo 5º da lei municipal. A Kemlin é proprietária de um dos estacionamentos privados aqui da região, legalizado, mas o problema aqui, ele persiste há muito tempo e sempre, é isso, Kemlin? Sempre, sempre. A gente chama a polícia, eles dizem que não pode fazer nada porque não tem placa de proibição, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem um estacionamento, para nós prejudica para a saída e entrada dos ônibus, né? E eles não querem pagar e deixam em qualquer lugar. E isso prejudica não só aqui, como o trânsito de Canasvieiras, as ruas já são estreitas, né? E a gente já não sabe mais para quem recorrer, para o que falar. Teve ontem, passou aqui polícia, a guarda, tudo, mas ninguém fez nada. E é um transtorno. Fora que eles jogam o banheiro deles em qualquer lugar. Logo na rua? Porque aqui a gente tem nossa descarga de banheiro, tudo certinho, né? Esse é um outro problema enfrentado pelos moradores. Na emissão do selo, a Prefeitura da capital divulga os locais adequados para a realização do esvaziamento de carga de esgoto. E o não cumprimento acarreta em infração grave. O infrator está sujeito à penalidade e multa prevista na lei do Código de Vigilância em Saúde, a qual tipifica o ato como infração sanitária. A gente está aqui bem em frente à Associação dos Moradores de Canasvieiras. Bem aqui nesse local, os ônibus têm o acesso para fazer o descarte regular dos dejetos, dos banheiros do ônibus. Assim sendo, logo que faz o descarte, seguem em frente para o estacionamento, um privado que tem aqui na frente, ou outros espalhados aqui por dentro de Canasvieiras. Esses ônibus, por exemplo, que estão estacionados aqui, estão de forma irregular. É proibido estacionar aqui nesse local. Assim como em Canasvieiras, os moradores dos Ingleses também sofrem com os transtornos causados com estacionamentos irregulares. Essas imagens foram feitas pela presidente da Associação dos Moradores do bairro, que luta por mais fiscalização. Isso vem causando problema sério porque atrapalha toda a mobilidade do bairro, às vezes cria congestionamentos que perduram por meia hora, uma hora,
de ônibus que estão estacionados em locais indevidos. Já conversamos com a prefeitura, já tivemos reunião, inclusive na temporada passada já foi feito esse mesmo tipo de trabalho. Outro problema que a gente tem também são os motorhomes, que também vêm e param indevidamente. Esse ano a prefeitura arrumou espaço para os dois, para o ônibus e para o motorhome, e a gente espera que seja cumprido, porque ontem já tivemos uma grande perturbação com esses ônibus enormes de turismo. Embora o decreto proíba o estacionamento em vias públicas e na emissão do selo o motorista já tenha esse conhecimento, ainda existem ruas sem a sinalização vertical informando da proibição, o que afastaria a desculpa de alguns motoristas em diversos casos. De acordo com o subcomandante da Guarda Municipal, a Prefeitura também irá investir nisso. A Guarda ela já vai começar, já começou, na verdade, a intensificar esse final de semana em Canasvieiras, no norte da ilha, que é o maior fluxo de turismo, para que evitam esse estacionamento em qualquer local. Já foi conversado com a mobilidade, a Secretaria da Mobilidade, para que a gente possa já começar a intensificar mais placas nos locais. A Guarda ela também já está fazendo um levantamento nessas principais ruas, para poder, algumas ruas já foram colocadas mais placas, mas mesmo assim tem os motoristas que teimam em colocar os ônibus nesses estacionamentos proibidos. Então, dessa forma, se for necessário, vai ser feito o recolhimento do ônibus também. As informações sobre o decreto, a lei, regras de descarte de dejetos e estacionamento, bem como a emissão do selo, devem ser feitas através do site seloturismo.pmf.sc.gov.br, por uma temporada com menos transtorno e mais respeito por moradores, turistas e o meio ambiente. Gente, o Natal tá chegando e eu gosto tanto dessa data que eu já tô até sentindo um cheirinho bom no ar. E aí, para trazer mais praticidade, eu tenho uma dica. A Air Fryer Dual Grill. Frita, assa, aquece e desidrata. Gente, esse cesto é tão grande que aqui cabe uma pizza inteira. E ainda tem resistência em cima e embaixo, deixando tudo assado por igual sem precisar mexer. Aí, para quem busca tecnologia de ponta, essa daqui é a Air Fryer Fisher Smart, a primeira do Brasil com inteligência artificial. Ela ajusta o tempo e a temperatura sozinha, tem 12 receitas pré-programadas e muito espaço para fazer porções grandes. O Natal começa na cozinha. Prepare a sua com Fisher. Disponível nas melhores varejistas ou no site. Fisher, quem tem, faz bem. Pessoal, 11 horas e 51 minutos, a gente vai seguindo com o nosso SCC Meio-Dia. Vamos me juntar aqui ao Zanotto, porque daqui a pouco a gente vai trazer a curiosidade do dia, que é com relação às temperaturas, Zanotto. Olha, hoje de manhã eu vou contar para vocês como é que foi. Cheguei na redação, estou fazendo a previsão do tempo, e o Zanotto fala assim, Maria, tu visse? Você viu o que vai acontecer amanhã na nossa serra? Eu falei, o quê? Geada. Geadas, Zanotto. Eu já estou esperando você anunciar a neve pro Natal. Não, a neve no Natal não é aqui. No Brasil hoje não tem essas coisas. Mas tem geada. Mas olha, eu não duvido, do jeito que as coisas estão ultimamente, há 5 dias de começar oficialmente o verão, a gente pode ter geada na nossa Serra Catarinense. A gente vai ter a entrada dessa massa de ar mais seco por aqui, queda nas temperaturas já hoje à noite e amanhã, nas áreas mais altas da nossa Serra Catarinense, podemos sim ter o registro de geada. E vai dar uma boa refrescada em todo o nosso estado, Zanotto. Então, esse calorão, esse abafamento que a gente teve ontem, hoje ainda também em muitas cidades, amanhã vai dar uma boa amenizada, viu? Olha, Maria, informação que vem lá de Blumenau agora, um projeto de lei enviado para o Executivo pede a revogação de uma lei municipal lá de 2023 que deve ir à votação nesta terça-feira. E essa lei, Maria, ela garante a obrigatoriedade na manutenção no nível de empregados no transporte coletivo. Em resumo, essa legislação garante a manutenção dos empregos e impede a extinção da função de cobrador. Então, se a lei for revogada, como a proposta enviada quer, será caminho aberto para a empresa eliminar a função do cobrador. E isso em Blumenau ainda existe, esse empregado, o trabalhador do transporte coletivo com a função de cobrador, e os trabalhadores já estão prometendo lotar o plenário da Câmara de Vereadores para protestar, porque aqui na capital, por exemplo, a gente já não tem mais, é somente o motorista. Então, lá em Blumenau ainda existe esse projeto de lei, essa PL lá de 2023, exigindo um número X de funcionários trabalhando no transporte coletivo. Se o Executivo revoga,
abre mão dessa lei, abre esse espaço para que a empresa possa, então, fazer a demissão desses profissionais. E se isso acontecer, né, Maria, a gente já pode imaginar o próximo capítulo. O que é? A greve da paralisação, né? Exatamente. E são tantos empregos envolvidos, né, Zanotto? Se a gente for pensar em quantos trabalhadores trabalham como cobradores ali na cidade, então tem que pensar nisso também, na manutenção desses empregos, dessas famílias. E a própria reclamação que vem de muitos motoristas, né? Porque ele tem que assumir mais uma função, né? Não é somente o de dirigir, é o dirigir, fazer a cobrança e ainda ficar atento ao desembarque das pessoas, que essa acho que é a principal função do cobrador. Não é tanto nem receber o dinheiro, mas estar ali olhando para ver justamente aquela pessoa um pouco mais idosa, conseguiu desembarcar com segurança, avise o motorista, agora pode seguir. Nós tivemos casos já, né? De motoristas que não conseguem ter essa visão exata desse momento, acabam arrancando o ônibus com acidentes, até com uma morte que acabou ocorrendo aqui em Florianópolis nesse ano, ainda no mês de setembro. Zanotto, agora a gente faz uma pausa por aqui. A seguir, novo sistema de semáforos inteligentes instalados na Beira-Mar Norte e prometem trazer mais agilidade, mais segurança no trânsito da região. A gente vai mostrar como funciona isso, né? A gente vai trazer a reportagem logo após o intervalo do SCC Meio-Dia. Fique com a gente, vamos juntos até a 1h05 e daqui a pouco a previsão do tempo gelada da Maria Esther. Estamos de volta, abrindo espaço para a prestação de serviço, Maria Esther. Vamos falar do trânsito, porque tem mudanças em Lages. Os motoristas de Lages precisam ficar atentos porque hoje uma importante rua que liga os bairros da parte alta com o restante da cidade estará fechada para obras. Nós mostramos essa rua com ela, com a Shaina, na semana passada. Foi até aquela rua, né, Shaina, que teve o rapaz de motocicleta, né, que passava por trás ali enquanto a rua estava bloqueada. Pelo que eu estou vendo, o rolo compressor... Ai, Shaina, parece que vai passar por cima dela. É que a imagem aproximou. Ai, meu Deus, Shaina. Não, mas o rapaz, ele está atento, Cuidado ele está olhando. Cuidado com esse negócio aí atrás de você, Shaina do céu. Ô, Shaina, a informação ao vivo é contigo. Informação ao vivo aqui, viu, Zanotto, Maria Esther? O pessoal está trabalhando aqui, as máquinas da Secretaria de Obras e Infraestrutura aqui do município de Lages, fazendo, então, o recapeamento asfáltico na parte onde foi feita a reconstituição da drenagem aqui, né, onde eles fizeram a obra na semana passada aqui na rua João Pedro de Arruda, entre o bairro Bela Vista e também o bairro Santa Helena, aqui em Lages. Então, os motoristas precisam ficar atentos, porque hoje a rua João Pedro Arruda aqui está bloqueada para a passagem dos veículos até às 6 horas da tarde. Então já tem placas, né, indicando o bloqueio da rua lá embaixo, na rua Mateus Junqueira, e também aqui na altura do posto Bela Vista, em direção então à entrada ao bairro Bela Vista. Então os motoristas precisam ficar atentos para pegar rotas alternativas, as mesmas rotas que a gente indicou na semana passada. A rua 7 de setembro, aqui no bairro Santa Helena, e também a avenida Papa João 23, no bairro Copacabana, ali em direção à subida para o bairro Petrópolis. Então os motoristas que precisam acessar a parte alta da cidade tem que pegar essas rotas alternativas, porque então a prefeitura está fazendo, aí a Secretaria de Obras, o recapeamento asfáltico na parte onde o asfalto foi cortado para as obras da drenagem aqui na rua João Paulo Arruda. Essa importante rua, né, que dá acesso então à parte alta da cidade. A diretora fez a sinalização lá embaixo, né, para os motoristas não passarem, mas enquanto a gente estava aqui aguardando para entrar ao vivo, muitos motoristas acessaram a rua, tentaram passar aqui, mas viram que as máquinas estavam trabalhando e aí tiveram que fazer a volta para voltar, porque por enquanto até às 6 horas da tarde as máquinas vão continuar trabalhando por aqui. Então os motoristas precisam então ficar atentos e pegar essas rotas alternativas que eu mencionei e não passar aqui nessa rua onde a prefeitura está fazendo essa obra hoje. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Shaina Marcon, pelas informações direto de Lages. Prestação de serviço, o trânsito, a rua bloqueada, né, Zanotto? É isso, e nós temos mudanças também aqui para facilitar a vida do pedestre na capital, né, Maria Esther? Porque quem passa pela Beira-Mar Norte já percebeu essa mudança nas faixas, mas um equipamento que foi instalado ali no local, né? Exatamente, é um sistema inteligente de semáforo que promete trazer mais agilidade e também segurança no trânsito. O Jean está no local, vai explicar melhor os detalhes. Como é que vai funcionar exatamente esse sistema? É um botão que vai ter aí para os pedestres, Jean? Olá, Maria, Olá, Zanotto, mais uma vez. A gente está aqui na Beira-Mar já. É isso mesmo, um botão. Eu vou pedir para o Erionto acompanhar aqui, ó.
Botãozinho verde aqui, a gente está do lado da beira-mar, aqui pertinho da água, apertamos o botão, esperamos um pouquinho, é claro que a gente já tinha apertado aqui um pouquinho antes para dar tempo, né, Maria? Fechou o sinal aqui, sincronizou com os outros sinais, com os outros semáforos, ele libera aqui, fecha o trânsito da beira-mar aqui para quem vai sentido centro, quem vem do norte sentido centro, para atravessar aqui para o canteiro central da beira-mar, onde tem agora esse espaço aqui de recuo para você ficar. A gente estava conversando com o comandante aqui, ele já explicou, o comandante Andrei, da Guarda Municipal, que essa é uma área de segurança para que o pedestre não atravesse direto, né? Fique aqui nesse recuo. Bom dia, comandante, obrigado por atender a gente mais uma vez. Qual que é a novidade aí, o que esse semáforo inteligente traz aqui para a capital? Bom dia. Bom dia a todos. A Prefeitura de Florianópolis, ela vem buscando, né, constantemente melhorias no trânsito aqui da capital. E uma delas é essa, né? Aqui essa área de segurança é porque o semáforo ele tem 2 tempos. Então, o pedestre ele não consegue atravessar totalmente. Daí a gente deixou uma área de segurança. E isso é importante, porque ele agora, o semáforo, ele é obrigatoriamente ter que apertar o botão, né, a botoeira, para que possa realmente o semáforo fechar para o pedestre. E isso, né, ocasiona, né, uma melhora significativa na mobilidade, porque se não apertar o botão, o semáforo ele vai ficar aberto para os condutores aqui direto. Perfeito, eu estava conversando agora, viu, Maria? A ideia é justamente isso que o comandante falou, liberar esse fluxo aqui de quem vem do norte da ilha, que é muito pesado, principalmente agora no verão, né, comandante? Então, quem vem lá do sentido norte para o sentido centro, tá liberado só quando aperta esse botão aqui, ó, que eu vou pedir pro Erionto mostrar aqui, porque tem um lá do outro lado, onde a gente atravessou, e também tem esse aqui no canteiro central aqui da beira-mar. Apertou o botão, depois de algum tempinho aqui libera o sinal para o pedestre e fecha para quem está vindo, então, sentido centro, para não ter esse fluxo interrompido constantemente, como era antes, agora só no momento, né, que tem um pedestre aqui para atravessar. Comandante, mais uma vez, a importância disso agora para o verão, né? Porque a gente sabe que essa aqui é uma das rodovias mais movimentadas aqui na capital, então o que isso agora reflete, né? E também nesse primeiro momento vai estar acontecendo a fiscalização, acompanhamento da guarda também para auxiliar tanto pedestre, porque inclusive, viu, Maria, tinha um pedestre agora há pouco aqui que não sabia, já foi orientado então a importância disso agora, né, comandante? É isso mesmo, o trânsito ele aumenta significativamente agora no verão, né? E essa implementação é uma possibilidade, né, de melhoria no trânsito. A Secretaria de Mobilidade, juntamente com a Guarda, já está analisando outros pontos também que a gente possa realmente implementar também para que a beira-mar ela flua da melhor forma possível, né? A gente vê aqui que o pedestre ele acabou não apertando e aguardando o semáforo, por isso que a importância da gente divulgar, né? Porque ele precisa realmente apertar a botoeira. Daí ele apertando, o semáforo ele faz um novo ciclo e nesse ciclo ele fecha para o pedestre poder aqui atravessar com muita segurança. Perfeito, é isso. Tecnologia agora aliada aqui ao trânsito, né? A segurança da capital. Então, nesses semáforos aqui, viu? Para quem vem lá da Praça Celso Ramos para atravessar em sentido à beira-mar, continua aqui com a sincronização dos carros. Nesse aqui, o pedestre aperta o botão para chegar, então, do outro lado aqui na beira-mar, onde o pessoal caminha, faz esportes, anda de bicicleta. Uma notícia importante, né? Uma novidade importante aqui na capital, justamente para a temporada de verão agora, onde o fluxo aqui aumenta consideravelmente, viu? Maria, a gente volta para o estúdio com essa informação, com essa novidade aqui para o pedestre, para trazer segurança e agilidade aqui na nossa Ilha da Magia. Muito bom, Jean. A gente até conversava, né, que esse é um dos pontos aí que mais travam na beira-mar e como isso realmente vai trazer agilidade e essa segurança para o pedestre e agilidade para o motorista que está vindo do norte da ilha, sentido centro da capital. Muito bacana. Obrigada pelas informações. É novidade, né? Você que vai passar por ali, então, já vai até sentir essa mudança no fluxo. É uma estrutura pequena, né? Uma ação inteligente da prefeitura, porque realmente aquele semáforo não há necessidade, se não há ninguém para fazer a travessia, né, de pedestre ou ciclista. E aquela fila que a gente tem sempre no meio da tarde, né, Maria? Quem vem lá da Avenida da Saudade, Itacurubi, norte da ilha, fica parado na beira-mar, muitas vezes em função desse semáforo, que agora só vai fechar para os carros quando alguém acionar o botão para fazer a travessia. E esse espaço de segurança muito bem pensado também pelo pessoal aqui da Prefeitura da capital. Vamos de esporte, Anoto? Vamos lá. Valeu, dupla! Olá pra
você que está em casa agora aqui no SCC Meio-Dia, é hora da gente falar de esportes e já adianto que tem muita informação por aqui. Vamos começar falando do Avaí, porque em reunião realizada nesta segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Avaí aprovou a criação de uma SAF 100% havaiana. A criação permite ao Leão buscar alternativas, principalmente de captação de recursos, e também iniciar conversações com interessados em investir no futebol. E vocês viram, né, a gente vem acompanhando isso há muito tempo, das dificuldades financeiras que o Avaí vem enfrentando, especialmente para montar o elenco da temporada de 2026, ainda mais com o Campeonato Catarinense batendo na porta. E na quinta-feira, agora, a decisão precisa ser confirmada em assembleia de sócios. A SAF será integralmente controlada pelo próprio Avaí, sem a venda de participação a investidores ou qualquer envolvimento do seu patrimônio. E o importante para você, torcedor, que vem acompanhando tudo isso, mesmo com a abertura de uma SAF 100%, o torcedor ainda vai precisar ser consultado em novas votações, caso seja de interesse fazer qualquer negócio com eventuais investidores. É o Avaí fora das 4 linhas, também muito movimentado, o Avaí que já vem começando aí também sua pré-temporada, já está a 1000 porque o Campeonato Catarinense está batendo na porta, mas principalmente essa questão que a gente vem falando há muito tempo, que é a questão da SAF do Avaí. Vamos ver, porque para 2026 o Avaí vai ter que botar a calculadora para funcionar. E falando já em 2026 e da temporada, os clubes já aceleram nas contratações e principalmente nas renovações. Com um calendário cheio pela frente, o Figueirense iniciou os trabalhos e segue se reforçando. A novidade é o atacante Igor Bolt, de 25 anos, estava no Náutico. No clube, ele conquistou o acesso à Série B de 2026. O jogador também tem passagem pelo Amazonas, onde foi campeão da Série C em 2023 e agora passa então a integrar o elenco do Furacão. Ele falou sobre a sua negociação com o Alvinegro e também destacou para você aí, torcedor, as principais características em campo. Foi bem fácil a negociação, assim que o clube entrou em contato com meus empresários. Meus empresários trouxeram para mim e eu aceitei super rápido. O Figueirense é um time de camisa pesada, tinha desejo de jogar aqui e o projeto é bastante interessante. Eu vim mais pela grandeza do projeto e pela camisa. Eu sou um jogador forte, sim, fisicamente, um jogador de arrasto e eu espero que esse ano no Figueira ajudar a equipe. Primeiro objetivo, que é o estadual, que é ser campeão e fazendo gols e dando bastante assistência. Tá aí, prometeu bem. Vamos ver como é que vai ser dentro de campo. E já que a gente vem falando dessa temporada de 2026, vamos falar da Chapecoense, porque a Chape lançou a camisa oficial da temporada 2026. E a gente já adianta que é mais que uma camisa, porque tem história e também um manifesto de gratidão. Vocês estão vendo aí as imagens da nova camisa da Chapecoense. O ex-zagueiro Neto, sobrevivente da tragédia da Chapecoense, foi quem protagonizou o lançamento da camisa, que ganha um significado além do uniforme. É uma homenagem também ao Atlético Nacional, clube que em 2016 prestou toda a solidariedade e amor ao próximo, sendo um clube importantíssimo na reconstrução da Chapecoense depois da tragédia. E o manto tem toda a identidade do povo chapecoense. A camisa, ela traz 3 selos especiais. Vocês estão vendo ali, olha, eu particularmente gostei muito da camisa da Chapecoense. Na barra do uniforme, um selo exclusivo que simboliza o respeito e a lembrança permanente, né, de todas essas pessoas. Já na parte posterior da camisa, o próximo à gola, ali tem um outro selo com a inscrição "Para sempre lembrados", que aí sim traz essa homenagem às vítimas do acidente aéreo de 2016, eternizando a memória daqueles que fazem parte para sempre dessa história da Chapecoense. E na parte interna da gola, a frase "Somos mais que 11", que reforça a união, a coletividade e o sentimento que conecta o clube, a sua torcida e a sua história.
O uniforme apresenta pela primeira vez desde a década de 70, na camisa principal da temporada, listras verticais em verde e branco. A gente não viu isso nas últimas temporadas da Chapecoense, então desde a década de 70. E agora volta então as listras verticais da camisa da Chape. Tá bonito! É a Chapecoense que vai nos representar em 2026 na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos contar a história que a gente adora, porque temos uma manezinha campeã mundial juvenil de beach tênis, Beatriz Valério. Ela conquistou o título mundial com a seleção brasileira ao vencer a Itália na grande final. E olha, já digo que é uma promessa, uma das grandes aí do esporte. Thiago Pires e Orionto Júnior foram encontrar ela hoje pela manhã na quadra de beach tênis da Beira-Mar Continental e olha só como foi esse bate-papo com ela. Mostrei meu talento, Angélica. O que tu achou? Eu não tô treinando com qualquer um, né? Tô treinando com a campeã mundial. É outro naipe, é outro tipo. Vem comigo que eu vou apresentar pra vocês ela. Se você não conhece, vai conhecer e vai ouvir falar muito. Bia Valério, vem comigo aqui. Bia, tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Bem, você? Agora, rapidinho, primeira pergunta. Fui bem ou não nesse primeiro... Foi. Leva o jeito? Claro, leva jeito pra primeira vez, né? Bia Valério, campeã mundial, primeiro lugar. Parabéns. Obrigada. Parabéns, muito sucesso pra ti. Agora a gente quer entender um pouquinho mais como é que começou esse amor, essa paixão aí pelo beach tênis. Eu comecei a jogar em 2019, com 12 anos, mas pro hobby, meus pais que me apresentaram o esporte. Em 2020, 2021 eu resolvi treinar para competir juvenil. Em 2023 eu fui convocada pro Pan-Americano para representar o Brasil pela Sub-16, ganhei as duas categorias feminina e mista. E em 2022 que eu comecei a jogar profissionalmente, comecei a rodar o circuito ITF. Hoje você qual é o número no ranking? Hoje eu sou 50 do mundo. 50 do mundo? Viu só? Manezinha mundial. Teve ali uma vitória com a feminina, teve a derrota com a masculina e ficou tudo pra mista, é isso? Sim, exato. A gente foi pra decisão na mista. E a pressão? É, muita pressão, né? Das 3 eu fui a escolhida pra jogar a decisão pro Brasil ser campeão, então eu fico muito feliz. Olha só o último ponto aí, agora pra você. E ser campeão da Copa do Mundo. Olha, subindo aí pra Lite. Evolução da Beia. Henrique Medeiros. E a bola, o toque do Brunello pra fora! Fim de papo aqui na quadra central! O Brasil é campeão do mundo juvenil! Bom, Bia, agora queremos saber qual é que são os próximos projetos aí, o que vem pela frente? Meu último ano de Sub-18, fechei com chave de ouro sendo campeã mundial. Agora, com certeza, focar profissionalmente, continuar treinando, continuar competindo. A medalha do Mundial, qual é o orgulho de carregar isso aí no teu pescoço? Diz pra gente. São vários sentimentos, orgulho, felicidade também, aquele sentimento de dever cumprido, né? Aqui tem medalha também do Pan-Americano e tem troféu. Gustavo, traz aqui, Gustavo, vou mostrar aqui pro pessoal. Ó, carrega tudo. Isso é tudo e é só o início. Mas é tudo isso que ela já tem. E tem coisa chegando, tem coisa nova chegando. Eu tenho certeza, Angélica, que a gente vai trazer aqui no SCC Esporte muito ainda de Bia Valério. Vamos ou não vamos? Com certeza, muito. Vamos ouvir falar muito nesse nome, né? Muito mesmo. Olha o vídeo aí dela chegando no aeroporto nessa segunda-feira, depois, é claro, de conquistar o Mundial. É emoção pura, total. Família toda recebendo. É uma energia legal de receber, né? Muito emocionante ser recebida por todos eles. Vocês já conhecem a Bia Valério, agora eu vou aproveitar que eu tô na frente de uma campeã, vou continuar treinando, Angélica. Quem sabe você vai ouvir falar muito de Bia Valério e do Thiago Pires. Olha só. Sensacional! Não, Thiago Pires
fez um ponto na campeã Bia de calça jeans e camisa polo. Então, assim, ó, e sapato. Ele chegou na redação se achando que tinha feito um ponto, que jogou muito. Mas, olha, para jogar, para ter essa experiência com uma campeã dessa, até eu, Thiaguinho, até eu queria estar aí. Sensacional, parabéns, Bia, por representar tão bem Santa Catarina. E agora, para a gente encerrar o SCC Esporte, já que a gente está falando de final de ano e tudo mais, em 2026, olha só que legal, a gente vai ter um piloto catarinense na categoria principal da Porsche Cup. André Gadzinski irá correr etapas no Brasil, em Portugal e na França. Esta é considerada a mais competitiva série da América Latina. Com um carro mais moderno, tecnológico, ou seja, ele está preparando uma temporada 2026 demais. E ele já fala sobre isso. O Papai Noel chegou mais cedo e vai nos levar para a categoria principal da Porsche Cup, a categoria carreira. Eu estou muito feliz porque, inclusive, eu tive o prazer de guiar esse novo carro, que é um carro impressionante, com uma tecnologia e inovação embarcada, maravilhoso, que me deixou realmente impressionado e com a sensação de estar guiando um carro de corrida pela primeira vez na vida. Realmente eu fiquei emocionado e muito empolgado e não vejo a hora de o campeonato começar. Boa e boa sorte, André, que seja realmente uma temporada linda 2026. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com muito mais. Maria Esther Henrique Zanotto segue na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Até amanhã! Até amanhã, Angélica. A gente segue por aqui agora, meio-dia 17. Uma ação incrível de solidariedade mobiliza uma família de Lages e transforma o Natal de milhares de crianças em vulnerabilidade social da cidade. Há quase 30 anos, essa família mantém viva a tradição de restaurar e distribuir brinquedos para as crianças. É um gesto de amor que atravessa gerações, uma corrente do bem que emociona quem recebe e também quem ajuda. É um trabalho belíssimo. Eu convido vocês agora a acompanharem na reportagem. O trabalho da Lídia começa muito antes de dezembro. Durante o ano inteiro, ela arrecada brinquedos novos e usados para atender milhares de crianças em vulnerabilidade de Lages. Todos os dias, pelo menos alguém entra em contato comigo. Lídia, vou separar uns brinquedos. Beleza, então posso ir aí? Aí eu vou. É claro que agora, em dezembro, explode. Mas eu ganho brinquedo, não falha um mês sem eu ganhar brinquedo. E para que cada brinquedo chegue perfeito às mãos das crianças, entra em cena a equipe da restauração, uma espécie de hospital dos brinquedos. A Rosângela, irmã da Lídia, é quem lava, tira manchas de caneta, mofo, desmonta e monta tudo de novo. Um trabalho minucioso que devolve vida às bonecas, carrinhos e ursinhos. Cada um que a gente recebe, menina do céu, é cheio de terra. E daí eu vou limpar, não consigo limpar, pego a escovinha. É divertido, é muito legal, é muito jóia. As bonecas mesmo, vocês têm que lavar a maioria. A maior parte, todas as bonecas ali tem que lavar. E tem muita mesmo. Tem dia que eu falo, Lídia do céu, não estou conseguindo, Lídia, me ajuda. Que é muita boneca, muita. Já a Rosemary, que também é irmã da Lídia, é quem cuida da parte mais delicada. Escolher as roupas novas das bonecas, esconder pequenos defeitos e deixá-las prontas para encantar outra criança. E tem hora que não combina, aí a gente tira, procura outra, que combinou muito perfeito com ela. Ficou linda, né? Ainda tem que ajeitar mais, tem que fazer bastante coisinha ainda nelas. Quando a gente entrega, é a melhor parte, né? Aquele sorriso, um obrigada, dá um beijo na gente. É só isso que a gente espera. E depois de recuperar os brinquedos que precisam de reparos, a Lídia e as voluntárias montam kits como esse, com vários brinquedos para fazer a entrega para as crianças. E essa ação vai muito além de entregar brinquedos. É também mostrar para essas crianças que elas são vistas, lembradas e importantes. É uma corrente do bem que a cada entrega renova também o espírito de quem ajuda. A Lídia é a filha mais nova da Dona Ivonete e é quem coordena a continuidade dessa ação de solidariedade de quase 3 décadas no Natal em Lages. Mesmo após a partida da tia Ivonete há 13 anos, o legado dela segue vivo e
cada vez mais forte com o empenho da família e a chegada de novos voluntários. A cada ano, mais crianças e famílias são atendidas e o gesto de amor iniciado por ela continua se multiplicando. É esse o espírito natalino, de sair pelas ruas e entregar para as crianças, sabe? Porque o nosso intuito é seguir o que a nossa mãe fazia. A minha mãe e o meu pai. Eles enchiam um carro com porta-malas só, sabe? Eles enchiam um carro... Vocês enchem um caminhão? Hoje dá um caminhão. Até já me perguntaram, Lídia, por que você não vai num caminhão? Sabe? Se não, caminhão não é minha mãe que fazia. Então a gente enche os carros e vai de carro. Por isso que eu começo a entregar no dia 19 de dezembro até o dia 25, porque a quantidade é muita. E a gente não vai no mesmo bairro daí, né? Hoje então a gente faz aquela logística, hoje a gente faz essa parte aqui, amanhã a gente faz aquela outra parte ali e vamos seguindo. Eu não sei em que bairro que eu tô, eu só sei o começo. Eu vou naquele bairro inicialmente. Depois, onde eu vou parar, não sei nem onde. A maioria das vezes eu até me perco, não sei nem onde é que eu tô. Esse ano a expectativa é distribuir mais de 5.000 brinquedos usados e novos. E para homenagear a tia Ivonete, as entregas são feitas com camisetas que estampam a foto dela. É a carreata da solidariedade chegando para fazer o Natal de muitas crianças mais feliz. O grupo leva quase uma semana inteira para concluir todas as entregas antes do Natal. E assim, de porta em porta, bairro por bairro, a caravana do Papai Noel da tia Ivonete avança, levando não apenas brinquedos, mas esperança, acolhimento e a certeza de que ninguém está sozinho. É o espírito natalino em sua forma mais genuína. Parabéns para essa família lagiana que faz esse trabalho tão lindo. E, é claro, todos os envolvidos, porque eles não fazem esse trabalho voluntário e lindo sozinho também, né? Vamos seguir por aqui? Agora eu vou falar com o Zanotto. Zanotto, você conhece uma música que começa assim, ó? Qual? Ó, meu amor, não fique triste. Saudade existe para quem sabe ler. Minha vida cigana me afastou de você. Quem não conhece, né? Raça Negra, gente, famosa. Agora, outra do Raça Negra. Não, vamos mudar outra banda. Outra banda. Além do horizonte existe um lugar. Muito bem. Eu acho melhor a gente chamar a notícia, porque como cantor, a gente não está entregando muito. Estamos afastando nossa audiência. Vamos mexer com isso daí. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque tem uma programação de verão muito especial no Litoral Norte. Vai ter Raça Negra, vai ter Jota Quest. Que cidade será essa, Zanotto? Vamos perguntar para ele? O Luiz estava participando com a gente recentemente, passou a programação de São Chico. E agora, qual a cidade da região norte que vai ter o Didi Didier e o Jota Quest? Conta pra gente, Tem que cantar, Luiz. Eu tenho que cantar agora. Então, no final aqui eu vou dar um tostão da minha voz. Itapoá. Itapoá, é isso mesmo. Falamos aqui do Réveillon de São Chico. E nós vamos falar agora da programação de verão de Itapoá, minha produção maravilhosa. Coloca pra gente aí, ó. Porque é o seguinte, no dia 27 de dezembro tem John Garrut, Som Beach e Nando Reis. Nando Reis é muito bom, porque o Nando Reis é do Titãs. E no dia 28 tem The Lions, Yamanarro e Bruna Viola. Olha só, a Bruna Viola, inclusive, é amiga do nosso André Vargas, lá do Armazém de Balneário Barra do Sul, que faz os hambúrgueres e o churrasco pra gente, dos nossos encontros aqui do SCSBT. Um abração pro André. No dia 29 tem Henrique, Dylan, Dulce Israel e Jean e Giovanni. Vamos dar as mãos. 1, 2, 3. E esse aqui eu vou, hein? Sou fã desse aqui, ó. No dia 30 tem Neto e Amigo, Simplicidade e Raça Negra. SCC. Muito bom Raça Negra também. No dia 31, Show da Virada. Forrozão Goiano, Banda Tractor e Origens. E no dia 2 de janeiro, Trastes do Surf, Bruxaria Caiçara e Jota Quest. Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Agora caiu a audiência tudo. Meu Senhor. Vai com vocês aí. Estúdio de programação de Itapoá, hein? Tá na hora, no ar. Não, mandou bem. Entregou muito. Muito bom. Tá muito melhor do que o Zanotto. Se o Falzinho passar mal ali no dia, daí você já assume lá, com tudo. Muito bem, muito bem. Uma programação muito especial de Itapoá, hein? Valeu, já falamos de São Chico, Itapoá, região ali do Litoral Norte, está se preparando mesmo para essa alta temporada.
Vamos seguir, Zanotto? E a Kombi do verão? Onde vai passar amanhã, Maria Esther? A nossa Kombi do verão vai estar passando pelas praias da Grande Florianópolis, vocês sabem. E amanhã a parada é Barra da Lagoa. O programa vai ser ao vivo de lá, o A Tarde é Nossa. Laércio vai ter brincadeira, vai ter brindes, que a gente sabe que o pessoal gosta de ir lá brincar, levar um brinde. E quem participa das brincadeiras ganha prêmios. Olha, vou contar, da vez passada a gente entregou cooler, teve cadeira de praia, presentes bons aí pro verão, viu? Então tá todo mundo convidado, quem quiser só ir acompanhar, assistir também, tá feito o convite, né, Zanotto? É isso, cada semana uma praia diferente. Amanhã, Raça da Barra da Lagoa. Todos estão sendo convidados para estar lá brincando, se divertindo com o nosso Laércio no A Tarde é Nossa. Você vai estar aqui com a Maricotinha, né, Maria? Isso, né? Isso, eu e a Maricotinha aqui, o Laércio lá na praia e a gente fazendo aquela bagunça no A Tarde é Nossa, a partir de 1h05 da tarde. Bom, falamos de Itapoá, agora lembramos a nossa Barra da Lagoa amanhã com a Kombi e tem Balneário Camboriú se preparando para mais uma temporada de verão. Essa que é a praia mais procurada do sul do Brasil. Exatamente, milhões de pessoas passam por lá, né? Diversas ações serão implementadas para oferecer uma boa estadia com segurança, que é importante, né? A Cris Pinheiro acompanhou uma importante reunião hoje de manhã e vai trazer os detalhes para a gente agora. Todos os detalhes, Cris, conta pra gente. Isso, Maria. Viva o Verão BC 2025-2026. As ações, o plano de ação do verão foi apresentado ainda há pouco, a gente acompanhou aí. E a expectativa do município para essa temporada é receber entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas aqui em Balneário Camboriú. De acordo com a Secretaria de Turismo, por exemplo, só no Réveillon, 1 milhão de pessoas. Olha, a grande novidade, tem várias novidades, viu? Mas a grande novidade para essa temporada é o lançamento do BC Digital. O que é o BC Digital? É um aplicativo que você pode baixar no seu celular, onde o morador e o visitante vai poder ter acesso a vários serviços de forma mais ágil, inclusive telemedicina 24 horas. E o melhor de todos, Maria, em vários idiomas, espanhol, inglês, português. Olha que maravilha para as pessoas que vêm aqui para Balneário Camboriú. Inclusive aquele serviço de zeladoria, viu? Que você passa, viu alguma coisa, um espaço público que tem alguma coisa com defeito, quebrada, que pode colocar em risco a vida das pessoas, pode solicitar aí manutenção pelo aplicativo que a Secretaria de Obras, as equipes vão atender. Totens vão ser disponibilizados em vários locais públicos com QR Code para que o visitante, o morador, baixe aí o aplicativo no seu celular. Agora vamos falar de segurança, Maria. Bem aqui onde eu estou, ó, na Praia Central, bem na frente do calçadão da Central, vai ser montado em breve o CCO, ele passa a funcionar aqui na Praia Central 24 horas por dia, é a base que vai receber aí todos os serviços, né? Saúde, turismo e principalmente segurança, né? Este ano vai ter um trabalho aí de segurança integrada, isto é, bombeiros, PM, Polícia Civil, Guarda, BCTran vão trabalhar em conjunto. E tem mais uma novidade, além do CCO, que é o Centro de Controle Operacional, já foi reaberta a nova base de segurança operacional no Pontal Norte e nos próximos dias também vai ser aberta no Pontal Sul. Foi feito aí um investimento grande para aquisição de equipamentos de monitoramento com reconhecimento facial para identificar com maior facilidade, mais rapidez, alguma pessoa que esteja por aqui, por exemplo, com mandado de prisão em aberto. Para a segurança, Maria, de banhistas, 120 guarda-vidas vão atuar aqui na Praia Central e nas demais praias de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú aí se preparando para a alta temporada, também para os dias aí, né, de Natal e Réveillon, que a gente sabe que são dias aí, são mais ou menos uns 10 dias que Balneário recebe um grande volume de turistas vindo de várias partes do país e também aqui da nossa América Latina, incluindo os chilenos, viu? Que o secretário de Turismo nos falou que estão vindo em peso aqui para Balneário Camboriú. Volto contigo, Maria.
Hermanos do Chile, então, estão a caminho também de Santa Catarina. Que legal, hein, Cris? E vocês viram, esse tempinho hoje não tá tão convidativo, a gente não tem aquele céu bonito, o sol raiando. Mesmo assim, olha como é que tá a praia lá de Balneário. O pessoal vai pra praia. Tá de férias com a criançada, não quer ficar dentro de casa, sai pra curtir, olha só. Mesmo com esse céu mais cinza, a praia é belíssima lá também, né, Tem gente que até prefere assim, né? Não fica tão queimada, mais o mormaço, não fica aquele sol, fica tão quente, dá para aproveitar bem, até porque hoje não tem chuva, ou tem, Maria? Daqui a pouco. Olha, daqui a pouco eu vou contar. Daqui a pouquinho na previsão do tempo. Porque antes nós vamos ao sul do estado com mais informações ao vivo, a participação da reportagem, porque teve uma determinação da Justiça de transferir 80 detentos da penitenciária de Criciúma. Agora, qual o motivo, né? Por questão de quem estava no presídio, vai para a penitenciária, tem vaga, não tem? Emanuela Justino atualiza essa informação para a gente, justamente chegando agora nessa época, né, fim de ano, Natal, e esse remanejamento dos detentos aqui no estado. E aí, qual a situação aí do Sul? Tem vaga ou o pessoal teve que voltar? Emanuela Justino, a informação ao vivo é contigo. Pois, Anoto, exatamente. É um dilema aqui do sul do estado em relação aos presídios, né? Porque esses 80 presos, na verdade, são uma devolução. Eles vieram de Araranguá, do presídio de Araranguá, em fevereiro desse ano, e agora saiu essa determinação da Justiça para que eles retornem ao presídio de Araranguá. Eles vieram aqui para a Penitenciária Sul em fevereiro desse ano, mas o problema é que aqui também está superlotado. Por isso, dessa decisão. Eles vieram via transporte do DPP e essa decisão foi publicada ontem. Então, eles têm 5 dias para que esses presos retornem a Araranguá, sob multa aí de R$10 mil por dia. E essa multa tem um limite aí de R$500 mil, tem um teto que pode chegar a R$500 mil. Hoje de manhã conversei com a juíza Débora Zanini, né, que é das penitenciárias aqui do Sul, e ela confirmou essa informação, então é superlotação, e saiu essa definição, então, que eles têm 5 dias. Esse valor pode ser pago para o Estado e ele vai ser revertido para as próprias prisões, então, né, para o próprio serviço socioeducativo aqui na região. Então, é passível de multa. Eles vieram com o transporte do DPP e também vão ter que retornar agora. Essa decisão fica a critério do Departamento aí de Segurança também, como que eles vão retornar até o presídio de Araranguá. Lembrando que aqui em Criciúma são 2 unidades. Atualmente tem 968 presos na Penitenciária Sul e 1.211 presos no presídio Santa Augusta, né, que fica aqui numa região de Criciúma, no bairro Santa Augusta. Então, sempre tem esse problema aí de superlotação. Então, eles vieram em fevereiro, esses 80 presos, porque Araranguá tem esse problema, mas aqui Criciúma também enfrenta esse problema de superlotação. E agora saiu essa decisão da Justiça, tem 5 dias, caso então é passível de multa aí por conta da superlotação nas penitenciárias e presídios aqui da região. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Emanuela, pelas suas informações da situação, então, envolvendo os detentos nas unidades prisionais lá no sul do estado. E por falar em detentos, hoje pela manhã teve uma nova operação do GAECO, combate a fraudes, envolvendo concursos públicos. É isso, Sofia? Muito boa tarde. É isso, Zanotto. Boa tarde para você, para quem nos acompanha. Operação lá no oeste do estado, viu? A gente teve, então, essa operação da Polícia Civil que investiga fraudes, né, em concursos públicos. Isso começou por conta de uma denúncia encaminhada ao Ministério Público apontando possíveis manipulações nos resultados de um processo seletivo feito em 2024. E, segundo o Ministério Público, alguns candidatos teriam sido favorecidos por meio de um esquema previamente articulado com a banca organizadora, o que teria, então, garantido a aprovação e a primeira colocação de participantes específicos. Parte desses investigados, inclusive, já estariam ocupando os cargos públicos. Então, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, isso nas cidades de São Bernardino e Xaxim, com o objetivo de coletar documentos, equipamentos e outros elementos que possam, então, comprovar essa irregularidade. A operação foi batizada com o nome de Ajuste Prévio. E sabe, né, Zanotto, que essas operações policiais sempre têm nomes específicos, né? Aqui no portal, então, a gente traz todos os detalhes dessa ocorrência e traz também o significado desse nome, porque que dessa vez foi batizado dessa forma também.
Muito bem, então a ação do GAECO, né, envolvendo o Ministério Público, Polícia Civil, Militar, e todos os detalhes estão no nosso portal SC10, que também traz o que aconteceu ontem, que a gente mostrava no início aqui do meio-dia, da chuva, né, na região ali de Camboriú, de Porto Belo, chuva forte. Por falar em chuva, vamos saber agora qual a previsão do tempo com a Maria Esther. Hoje pela manhã ainda tínhamos mais nuvens, uma chuva fraca, isso para todo o nosso estado. Mas a partir agora da tarde o tempo fica dividido, vou explicar para vocês. Na porção oeste do nosso mapa, pegando todo o Grande Oeste, até parte da Serra Catarinense, a gente tem esse tempo mais seco, mais ensolarado agora. Então por lá já não deve chover mais. Na metade leste aqui do nosso mapa, principalmente da Grande Florianópolis até o norte do nosso estado, ainda temos condições para temporais isolados. Uma chuva que, se vier, pode ser intensa, passageira, junto com raios, rajadas de vento e até granizo. Tem esse abafamento em muitas cidades, então a gente pode ter essa chuva isolada, chove numa cidade, na outra não, ou só ficar aí no aumento de nuvens mesmo. Máximas hoje entre 25 a 30 graus na maioria das regiões, como vocês podem ver. E aí a gente vai ter esse declínio nas temperaturas, então vai diminuir esse calorão no decorrer da tarde e à noite. Vamos ver as máximas aqui comigo. Extremo oeste hoje a máxima é de 27 graus, 25 no oeste e meio oeste catarinense. Na Serra também, mínima de 8 e máxima de 25. No Planalto Norte pode chegar a 27, esquenta um pouco mais ainda hoje. E aqui para a nossa faixa leste, onde tem esse aquecimento ainda e podemos ter esses temporais, as temperaturas sobem mais, como é o caso do Norte com 32, Vale 31, Grande Florianópolis 29 e sul do estado a máxima é de 26 graus. Amanhã, pessoal, a gente tem um sistema de alta pressão devido a uma massa de ar mais seco que vai estar atuando aqui no nosso estado. Com isso, o tempo é firme e ensolarado em todas as regiões do nosso estado. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato curioso que a gente está brincando já, trazendo para vocês desde o início do meio-dia. Em pleno dezembro, há 5 dias de começar oficialmente o verão, nós temos chance de geada na Serra Catarinense. Sim, pessoal, as temperaturas nas primeiras horas do dia de amanhã ficam ali em torno de 2, 4 graus. E aí, junto com esse tempo seco, a gente tem a possibilidade da geada. Mas aí vai ser geladinho em todas as regiões, isso de manhã. Depois, com o passar das horas, as temperaturas sobem. Então, olha como é que ficam as máximas depois desse friozinho do amanhecer. Chapecó pode chegar a 28, Blumenau 26, Criciúma tem 22 de máxima amanhã, Floripa 24, Joinville e Lages também 24. Então, Lages na Serra a mínima é de 8, 7 graus, friozinho, depois chega a 24, 25 graus, esquenta depois em todo o nosso estado. Previsão do tempo para vocês? Zanotto. Obrigado, Maria. Daqui a pouco mais informações e participações ao vivo da reportagem. Agora um recado para você que está acompanhando o SCC Meio-Dia. Gente, no corre do dia a dia, ter uma alimentação com produtos práticos e de qualidade ajuda e muito. E para ter praticidade com sabor e qualidade, tem que ter Aurora. Porque quando a gente fala de produtos com origem garantida, a gente fala de Aurora. A marca que todo catarinense conhece, confia e tem orgulho. Por quê? Porque é daqui. É feita por mais de 150 mil famílias cooperadas que trabalham para levar os melhores produtos para a sua casa. Os lácteos Aurora estão com novidades e uma linha ainda mais completa. Tem aquele creme de leite, manteiga, requeijão, leite condensado, doce de leite e bebidas lácteas. Os leites que estão de cara nova, embalagens novas, com a qualidade que você já conhece, em uma linha completa. Tem o leite integral, semidesnatado, desnatado e zero lactose. É opção que não acaba mais. Leite com origem tem nome, Aurora. A gente faz com gosto tudo que você gosta. Eu disse Aurora. E nós vamos ao intervalo comercial. Sequência com mais informações. O que de novo não sai mais, essa espuma na nossa Lagoa da Conceição que volta a preocupar a comunidade, moradores, turistas, e a limpeza do local, como vocês viram, já foi feita, mas a cada semana essa mancha volta.
reacendendo esse debate desse equilíbrio ambiental na nossa Lagoa da Conceição. Agora estão faltando 21 minutinhos para 1 da tarde. Vamos com a imagem ao vivo do trânsito, ver como está a movimentação da BR-101. 25 graus agora em Itapema. É tempo fechado, sempre aquele ponto de lentidão, porque chega próximo ao posto de fiscalização da PRF e aí o pessoal vai aliviando, né? Vai reduzindo a velocidade. Que bom que fosse assim nos outros trechos também. Intervalo, voltamos na sequência. Estamos de volta com o nosso SCC Meio-Dia e agora vamos na carona em alta velocidade com a Rocan. Gente, vejam essa imagem desse vídeo que foi divulgado pelo policiamento ostensivo lá de Balneário Camboriú, 12º Batalhão. A Rocan, como vocês sabem, né, são os policiais que são treinados para esse tipo de situação, para aquele atendimento rápido, agilidade, a busca e acompanhamento. E esse caso aconteceu no domingo, quando o condutor dessa motocicleta, que ali é uma moto, uma 125, 150 cilindradas, tentou fugir do pessoal da Rocan lá de Balneário Camboriú. Gente, vocês acham que ele iria conseguir? Primeiro, ele quase cai, ó. Ele quase perde o controle da motocicleta, balançou para lá, balançou para cá, opa, conseguiu. E não parou. Nós não temos o áudio, até porque a edição mandada pelo pessoal da PM, né, não coloca o momento, mas ali é sirene ligada. O policial o tempo todo, ele sabe que a moto da PM está atrás. Agora, por que ele não para? Vocês viram que caiu até um pedaço da motocicleta, né? Chega um momento que a moto começa a cair os pedaços. Aqui nessa curva, de novo, quase que ele cai. E por pouco que ele não bate ali no muro, vejam que ele coloca a perna esquerda no chão, o pé e segue em alta velocidade. Agora, além de policiais devidamente treinados, muito bem equipados, né? Ali já chega mais um policial da Rocan, porque essa moto, eu não tenho detalhe, mas ali é no mínimo uma 600, né? 600 cilindradas, a BMW ela tem a 310, tem a 600, tem a 800, tem a 1200, mas para moto, no urbano é essa que eles usam. E até que chegou o momento que ele bate na mureta e cai. Os dois policiais então fazem a abordagem e descobrem que ele estava com uma situação irregular da motocicleta, mas na mochila, como vocês vão ver agora, a hora que o policial abre para ver se tem uma arma, por que ele estava fugindo, encontra uma quantidade de maconha, foi preso em flagrante, primeiro por não ter parado na abordagem policial, porque estava justamente transportando droga, e depois porque estava também com uma situação irregular na motocicleta, que ele tentou fugir, mas não conseguiu. E não deve, né? Não deve porque, eu digo o que eu disse, né, Marister, são policiais treinados, preparados, bem equipados. Numa situação como essa, esse sujeito colocou a própria vida em risco e as demais pessoas que passavam pela região, pelo local, embora era domingo, né, não tinha tanto movimento mais nessa via, mas depois nós vimos que ele passou até pela pista marginal ali da BR-101, bem na região central de Balneário, até rampou nessa lombada elevada e por pouco não sofreu um acidente ainda mais grave. E os policiais vão acompanhando, né? Vão acompanhando porque chega um momento que pega, né, Maria? Exatamente. Ali ele não tinha escolha. Ali ele não tinha escolha. Uma hora eles iam pegar. Os policiais têm essa moto muito mais equipada, são treinados, como você bem disse, né, Zanotto? Uma hora ou outra eles iam pegar, não tinha jeito. Ele foi tentando até que bateu lá na mureta e foi pego com maconha na mochila e a situação toda irregular da moto, né? Caindo aos pedaços, literalmente, né? Tem 3 momentos do vídeo que a gente vê pedaços deixando, caindo, né, da motocicleta ali, ó. E ele não desiste, ó. Aí parece que ele vai parar, aí ele volta, ó, a correr, e aí aparece outro policial ali também para ajudar nesse momento aí de perseguição. Vamos para Joinville, Marister, porque a Prefeitura assinou um convênio para repasse de recursos ao Corpo de Bombeiros, porque lá em Joinville não é militar, né? É o Corpo de Bombeiros Voluntários. Mas funciona bem, né? Quando há essa parceria também no destino dessas verbas, como a gente vai ver agora, né, Maria? Vamos chamar o Luiz, então? Ele está chegando ao vivo para trazer mais detalhes. É uma instituição tão respeitada, tão bonita essa. A gente sempre dá destaque, a gente faz questão de mostrar aqui no SCC Meio-Dia. E agora com essas novidades. Luiz, conta pra gente. É isso mesmo, Maria Esther. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville é uma instituição centenária e que todos nós aqui de Joinville temos orgulho de pertencer, de fazer parte do Corpo de Bombeiros Militares. Constantemente que nós falamos dos cursos para motorista, dos cursos para mirins, e tudo isso requer um custo, né? Por isso que a Prefeitura de Joinville anunciou ontem um repasse de recursos da Prefeitura para o Corpo de Bombeiros Voluntários, que vai ajudar a custear exatamente o caderno da criança, a custear a alimentação dos bombeiros voluntários, que, como o nome diz, é voluntariado. Então, tem que fazer aquele lanche, aquele almoço, toda a estrutura
de corpo de bombeiro, dos bombeiros, dos carros de bombeiros, da água, toda a estrutura é necessário que tenha esse recurso. Então a Prefeitura fez o repasse, continua com essa parceria com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. E uma outra ação bem legal é o resgate ao Colégio Conselheiro Mafra, que fica aqui no bairro Anita Garibaldi, no qual o SCSBT é parceiro, que a ideia é que transforma esse colégio histórico aqui para Joinville no colégio para as crianças, para os cursos de bombeiros mirins. Você pode estar ajudando. conselheiromafra.org.br, conselheiromafra.org.br. Pode fazer a sua doação de qualquer valor, que qualquer valor será importante para essa reforma do colégio. Volto com vocês no estúdio. Muito bom, Luiz. Que destinação correta, né? Quando a gente vê esse dinheiro da prefeitura indo para uma instituição tão importante assim, dá gosto da gente noticiar. Obrigada pelas informações. Independente ali se é voluntário, se é civil, se é militar, né? É o trabalho prestado à sociedade de Joinville, a maior cidade do estado, que tem essa situação envolvendo os bombeiros voluntários. Agora, olha essa situação. A nossa equipe recebeu um vídeo de moradores da região norte de Blumenau, reclamando da água suja, água escura. Olha esse vídeo aqui, gente, que chega na residência. Como que vai lavar a louça assim, Maria? Não, vai sujar a louça, né? Não tem condição. Vamos escutar o que eles falaram. Aqui, ó. Olha só a água que tá vindo para nós. Isso que eu tenho o filtro, tá? Ó, agora eu vou mostrar o filtro. Você vê? Eu não vou parar a filmagem, olha só. Isso com o filtro. Bairro Terço Salto. Olhem isso, gente. Não parei a filmagem, tá? Se lá embaixo tá assim, agora vocês imaginam aqui. Vocês imaginam aqui agora. Que eu tenho filtro, tá? Olhem só isso. Agora sim vocês vão ficar admirados. Agora vocês vão ficar admirados. Espera vir água. Tinha faltado água, veio agora. Olha ali. Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. E pode isso? Pode isso. Gente, é barro puro, é sujeira pura nessa água. Ele mostrou da torneira com filtro, que o filtro não resolve nada, né? Olha a situação da água. Agora, quando ele mostra do lado de fora da casa aquela água preta, olha a situação. Parece um carro trocando óleo. Vai trocar o óleo que tem isso, né? Aquela bacia, isso não é água, né? Isso é puro barro, né? Não, e a gente tá falando, isso aqui foi filmado hoje ou ontem, produção? A gente tem essa informação? Ontem, que foi um dos dias mais quentes dos últimos dias, né? Que a gente precisa de água para lavar roupa, para lavar calçada, para tomar banho, para lavar louça, para tomar, escovar os dentes. Como é que faz com uma água dessa, Zanotto? Nós fomos atrás da resposta lá do SAMAI em Blumenau, que por nota informou que essa água suja tem relação com a falta de energia que afetou a ETA 2, a estação de tratamento de água e os equipamentos que fazem parte desse sistema de distribuição de água durante ainda a noite de segunda-feira. E que na retomada dos trabalhos pode ocorrer o arraste de material. Por isso, a SAMAI solicita que a população entre em contato com a central de atendimento, solicitando que um fiscal vá até a residência para que seja normalizado o abastecimento. Lembrando a comunidade de Blumenau, o telefone do SAMAI é o 115-115, né? Ou tem o WhatsApp ainda, que é o 999-97-6102. E os caminhões pipas do SAMAI vão reforçar o abastecimento em pontos onde existem reservatórios de menor porte ou sistemas que permitem a injeção de água na rede de abastecimento para ajudar a normalizar o abastecimento o mais breve possível. Ou pega o WhatsApp, faz esse vídeo e só manda, né? Só manda? Exatamente. Faz o vídeo, manda no WhatsApp ou liga e fala, ó, vem aqui ajudar a resolver essa situação, porque não dá, né? A gente está aí prestes a começar o verão, não é época para acontecer isso daqui. Vamos seguir, Zanotto. Falando em água suja, vamos voltar a falar da espuma na Lagoa da Conceição?
É um dos principais cartões postais aqui da capital e, mais uma vez, essa situação, esse alerta que a gente tem debatido ao longo desse ano também aqui no SCC Meio Dia. O Jean Ferreira acompanhava ontem a situação. Só me confirma se essa imagem já é de agora ou se é a imagem de ontem. Essa é gravada ainda, né? Então vamos com a imagem de Essa é agora. agora, é ao vivo? Ao vivo? Ao É. vivo. Então vamos lá com o Jean Ferreira, porque ele pode trazer mais detalhes, porque não termina, né? Essa situação permanece. Ô, Jean Ferreira, e parece que ainda está pior do que ontem. Está pior do que ontem, isso que eu ia falar. Ela está É. mais grossa, essa espuma, do que aquela que a gente mostrava ontem, né? E está maior o espaço também que ela está tomando. Agora a questão é, será uma água suja mesmo? Ou será a questão da proliferação das algas, a questão dos animais marinhos aí também? O que você conseguiu apurar, Jean? Conta pra gente. Oi, Maria. Oi, Zanotto. Exatamente, a gente volta aqui agora da Lagoa, mas dessa vez a gente está, por isso que vocês perceberam aqui a diferença, no Porto da Lagoa, mais aqui para a região do Porto da Lagoa. Ontem esteve lá na Ponta do Pitoco, pertinho ali da ponte, da nova ponte, da estrutura da ponte antiga ali, e hoje nós estamos aqui, porque ontem foi feito, depois do nosso vivo, da nossa entrada ali, da nossa reportagem, nós comunicamos à Prefeitura que tinha esse acúmulo de novo lá no local dessa espuma. Eles enviaram uma equipe à tarde, segundo a nota que a gente mostrou ontem, para fazer então a limpeza, para fazer a retirada dessa espuma no local. Só que o Kleber, que é presidente da associação, que está aqui com a gente, daqui a pouquinho vai falar também, nos chamou porque essa espuma, parte dela, veio trazida pelo vento, né, e pela maré aqui da Lagoa, para esse ponto que a gente está vendo aqui do Porto da Lagoa, próximo aqui de várias casas, várias residências no Porto da Lagoa. Kleber, vou te chamar para essa conversa aqui, porque a gente já falou muito com você, já debatemos lá no estúdio, né, junto com a Casan, com a Prefeitura. Depois daquela, para a gente começar, né, depois daquela reunião que a gente conversou na última vez que nós conversamos contigo, teve alguma outra resposta, alguma outra novidade por parte da Casan e da Prefeitura para a Associação de Moradores, de algo desse plano que a gente comentou de limpeza, de contingência, mas também para médio e longo prazo aqui na Lagoa? Bom dia. Bom dia a todos. Sim, até ainda ontem a gente estava conversando com a Casan, né? Na última semana a gente enviou para eles os relatórios dos pontos mais críticos que nós, moradores aqui, mapeamos desde 2021. A Casan confirmou, então, né, na reunião junto com o prefeito, essa questão da meia-culpa deles, que para nós já é um passo, né? Porque até então a Casan nunca tinha se responsabilizado, assumindo a parte dela dos problemas da poluição da Lagoa. E a gente está contribuindo e aguardando também que eles apresentem o plano final de ação imediata, né, para combater a contaminação por esgoto na Lagoa e também, né, médio e longo prazo, como, por exemplo, a retirada dos efluentes que são lançados lá nas dunas da Lagoa, que também vão gerar, né, contribuir com esse problema. Então, são várias ações que precisam ser feitas e tomadas e tem que ser enérgicas, né, contundentes, e a gente aí está, né, aguardando que a Casan faça a apresentação para a comunidade e para a cidade, né, desse plano. Kleber estava comentando comigo há pouco aqui, viu, Maria Zanotto, que foi fundamental aquele debate, né, que a gente teve aí no estúdio com essas autoridades e com a Associação de Moradores, e no dia seguinte ali, né, no próximo dia, a gente já fez um vivo também, mostrando um dos efluentes ali de uma das elevatórias da Casan, que estava jorrando esgoto aqui, também pertinho da onde a gente está, aqui no Porto da Lagoa. Então, esse passo foi fundamental para essa construção, para essa conversa com a Associação de Moradores, Kleber. Mas o que tu estava comentando comigo agora é que, na visão, né, dos moradores, precisaria esse contato maior agora nesse plano também, né, para formar esse plano, para estudar, né, possibilidades aqui de recuperação, de contingência aqui na Lagoa, também esse contato mais próximo com os moradores, né? Exatamente. A gente precisa, como a gente monitora, né, a gente precisa participar ativamente ali da construção dele, para que as informações dos moradores elas cheguem até a Casan, até a construção definitiva desse plano, porque durante os anos, são muitas informações que a gente recebe, como, por exemplo, a definição de que o ponto mais crítico hoje é lá no condomínio, próximo ao condomínio Saulo Ramos, porque é um ponto de convergência de toda uma parte, de 33% pelo menos da rede, até aquele local, e que extravasa com frequência. Isso foi assumido também pela Casan, que precisa
de uma solução. Então, algumas contribuições que a gente tem a fazer pelo monitoramento que é feito durante anos são muito importantes e a gente está levando algumas delas e aí ainda quer levar muito mais para poder contribuir e essa ação que vai acontecer, ela ser o mais assertiva possível, né? Perfeito, ser efetiva na prática, né, Kleber? Bom, resumindo isso, ontem a gente esteve aqui, então, como eu comentei, na ponta do Pitoco, ali na Lagoa da Conceição. Hoje a gente está aqui no Porto da Lagoa mostrando essa situação. E a gente ontem entrou em contato com a Prefeitura, né, que informou que faria a limpeza daquele ponto já durante a tarde. Continuava também a fiscalização ali com a Blitz Sanear, né, com as ligações irregulares na Lagoa da Conceição, mas também chamamos o IMA, o Instituto do Meio Ambiente aqui de Santa Catarina, que também fez a coleta desse material para análise, né, novamente, e hoje o IMA nos respondeu mais uma vez, né, que o material está em análise no laboratório do Instituto Federal de Santa Catarina, do IFSC, que é parceiro no IMA, né, nessas ações de monitoramento de qualidade de água, e a equipe também está trabalhando nessa análise no laboratório. A previsão é que haja resultado durante essa semana ainda. Então a gente volta a trazer, né, essa posição do IMA, do Instituto do Meio Ambiente, que essa análise desse material que foi coletado por eles ainda deve sair essa semana. A gente vai continuar acompanhando. Mas eu vou pedir, Erionto, vamos mostrar ali aquele local que a gente está ali mais para trás, para você acompanhar aí de casa. Eu vou chamar o Erionto para vir aqui comigo, porque esse ponto, viu, Maria, que você comentou, é um dos pontos que tem mais acúmulo dessa espuma aqui. Só que aqui para trás, na entrada desse local aqui, que tem muitas residências, como eu falei aqui, pertinho aqui das casas de vários moradores, tem também uma saída, um efluente aqui, um encanamento que sai, que na teoria, como eu estava conversando com o Kleber há pouco, é onde sai essa água, onde escorre a água da chuva, né, das canaletas, para cair aqui na lagoa. Importante lembrar, na teoria, a água que seria, né, que não seria poluída, que não seria de esgoto. Porém, a situação nesse momento é essa aqui, ó. Vamos ver se o Erionto consegue pegar a imagem aqui sem correr nenhum risco aqui nessa descida, viu, Erionto? Essa é a situação aqui nesse encanamento, nessa saída de água aqui na Lagoa da Conceição. Esse é um dos pontos que vem do Porto da Lagoa aqui e sai o encanamento justamente despejado na Lagoa da Conceição. E há muita concentração dessa alga também aqui na saída. Estava conversando com o Kleber agora, essa é uma característica que mesmo quando não tem esse acúmulo aqui nas margens da lagoa, tem esse ponto com essa espuma aqui, com essa espuma densa na saída. Então a gente pede mais uma vez, né, a gente reforça a importância desse contato com os moradores, com a associação, que a prefeitura mantenha, né, esse contato também na construção desse plano para uma melhora aqui dessa situação, porque como a gente trouxe ontem também, Maria, está chegando o verão, é um local visitado, é um ponto turístico, e o Kleber também comentou que tem atividades aqui, os moradores mesmo próximos aqui desse local entram na água aqui, até crianças. Então a gente pede mais uma vez, né, que seja feito esse plano agora também de melhora aqui, juntamente, né, uma construção junto com os moradores, para que seja resolvido logo, para que esse ponto, que é um dos mais belos aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, seja preservado, né, e esteja pronto para o verão. A gente volta no estúdio com essas informações. Obrigada, Jean. O Jean que está ali no canto da lagoa mostrando a situação das espumas, né? Começamos a mostrar ontem, hoje por conta do vento ela foi lá para um outro canto. Essas aqui são de ontem, né, que nós mostramos. E aquela de hoje está um pouco mais espessa, está um outro ponto da lagoa ali. Mas é muito triste a gente mostrar isso, né? Com aqueles canos ali, toda aquela gordura, essa espuma, a gente não sabe exatamente o que é. Tem que esperar sair o resultado desses relatórios agora e que a gente possa ver que realmente não passam de algas, que isso não vai interferir em nada, que está saudável a nossa lagoa também, né? E que realmente isso não afete o nosso turismo dessa época. Gia, vamos seguir de olho, hein? Qualquer novidade a gente traz para o pessoal de casa. Ele mencionou que essa semana ainda pode vir esse resultado, né? No Instituto do Meio Ambiente, com essa informação precisa, né, sobre essa situação, né, da lagoa, que até a nossa produção fez um trocadilho, né, porque é a música do Zeninho, né, tua lagoa formosa, e ali a tua lagoa hoje espumosa, lamentavelmente. Então a gente vai trazer atualizações ao longo dessa semana. Agora, Maria, deixa eu ir para o sul do estado com uma informação de uma fiscalização que está acontecendo por lá, que retirou até agora
mais de 400 propagandas irregulares. E essas propagandas nas calçadas, nas vias públicas lá da região. A Emanuela volta com a gente com mais informações ao vivo e dá o detalhe, então, dessa fiscalização para que novas irregularidades não aconteçam com essas propagandas. E tem até multa sendo aplicada, é isso, né, Manu? Pois, Zanotto, exatamente, né? Mais de 400 é um número realmente bem alto. Essa operação é chamada Calçada Livre, mas não foi só em calçadas, tá? Que essas propagandas foram retiradas, foi em locais públicos, postes, locais que realmente não poderia ter esse tipo de publicidade de empresa privada, né? A gente está aqui numa calçada, Zanotto, até para eu exemplificar, porque assim, essa operação vai acontecer também nos próximos dias, tá? A gente está aqui numa calçada, por exemplo, ali à frente tem a esquina. E normalmente, né, em vários locais aqui de Criciúma, claro que já foram retirados aí nessa última operação, por exemplo, tem aquelas placas, aqueles cavaletes que, por exemplo, podem ficar bem na esquina e acaba atrapalhando a visibilidade, por exemplo, do motorista. A gente está vendo aqui essa parte onde é voltada aí para os deficientes visuais, né, para livre circulação aqui na calçada. Então, em muitos casos, isso pode atrapalhar, inclusive, o tráfego, né? Enfim, onde as pessoas passam também, o que acaba sendo um problema que não é tão incomum aqui em Criciúma. Por isso que a Prefeitura está alertando e fez essa operação justamente para quê? Para retirar, né? Para conscientizar os lojistas e também para conscientizar as pessoas que podem fazer a denúncia em relação a esse tipo de publicidade irregular, que acaba atrapalhando o local onde as pessoas passam, locais que, por exemplo, uma pessoa cadeirante não consegue passar, uma pessoa com deficiência visual não consegue passar. A gente tem uma fala do diretor de planejamento urbanístico aqui de Criciúma, que é o Edson Silva, falando justamente sobre isso e sobre essa operação que vai acontecer em outros dias aqui em Criciúma também. Olha só. Acho que o maior canal de denúncia que nós temos hoje é 156. Você pode fazer a denúncia no 156, porque o que acontece? Calçada é para a pessoa caminhar, para a pessoa andar. Se você viu que a calçada ela está interrompida por um cavalete, por uma placa, por um web banner, seja o que for, você precisa denunciar no 156 e a partir do momento que você denuncia, chega na fiscalização urbana e nós vamos lá e retiramos, notificamos e possivelmente em seguida multamos a pessoa. Publicidade tem um local certo. Nós sempre falamos que a partir até do ano que vem nós iremos treinar as pessoas com treinamento junto com o CDL, o governo municipal, para que as pessoas possam saber aonde eles podem colocar a publicidade. Tem jeito certo, mas nós não podemos agir com o jeito errado como está acontecendo. Bom, como o diretor falou, então, né, a conscientização dos lojistas, que essa operação já foi feita, e também de quem pode fazer essa denúncia. Lembrando que a publicidade irregular é passível de multa, né? Então, por isso a gente já deixa esse recado aqui. Teve essa operação na última semana e é claro que vai continuar também a fiscalização nos próximos dias. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Emanuela Justino, pelas suas informações e muito obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua audiência com o SCC Meio Dia, que vai ficando por aqui nessa edição de hoje. Valeu, Zanotto. A gente vai seguir com a Tarde é Nossa. Hoje tem dicas de brincadeiras com a criançada que está de férias em casa. Vem com a gente.